Querer é o primeiro passo, beleza. Começar a fazer é um dos pontos mais difíceis. Vamos começar a academia. O primeiro dia é o mais difícil. Você começar, você adia 2 anos até você ir o primeiro dia. Mas depois disso ainda tem o continuar. E o continuar só acontece se você tiver um objetivo forte ali te guiando para aquele caminho. Eu gosto de fazer muito esse tipo de trabalho para mim, por exemplo, no meu mestrado. Fazia um bom tempo que eu estava adiando querer estudar sobre realidade aumentada. Até tinha feito uns experimentos com realidade virtual lá atrás, em 2002, 2003, tal, usando VRML, exportando do 3D Max. Mas queria estudar isso daí, a fundo mesmo, e desenvolver e tal. Aí eu fui atrás de um mestrado, não sabia nem o que era mestrado. Só fui atrás do professor lá que eu também não conhecia. Tô querendo fazer um mestrado e tal, tava querendo falar disso aqui. Eu não sabia nem, pra você ter noção, não sabia nem que tinha que assistir aula. Eu pensei que era começar a escrever a pesquisa e desenvolver e tocar para frente. Aí comecei a me envolver no meio acadêmico a partir daí, né? Mas eu tinha um objetivo. Agora, o meu objetivo era aprender, investigar, desenvolver uma solução e apresentar no final. Que poderia ser positiva ou negativa. Os 2 resultados eram aceitáveis para o resultado do meu mestrado. Fala aí, arquiteto e engenheiro, Júlio na área, e começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Pessoal, hoje eu trouxe mais uma pessoa fera, faixa preta, para poder falar sobre todas as dimensões que vocês imaginarem sobre inovação e tecnologia, Alan Araújo. Sucesso total, turma. Tô aqui, prazerzaço estar com vocês, prazerzaço estar aqui com o Mr. Júlio. É nóis. Conversamos agora recentemente num evento de BIM gigante e tava falando para ele, olha, tem que fazer parte disso, desse podcast, dessa ecossistema que você está criando, né, que envolve inovação, envolve tecnologia. É o meu dia a dia, é o que eu gosto de fazer. Inclusive, eu sou mais inovador do que arquiteto. A propósito, só uma curiosidade. Perfeito. Não, eu lembro quando... Não sei se você passa por essa... Acontece contigo, você vai num hotel, alguma coisa, você vai preencher lá nome, aí profissão. Eu sempre escrevi arquiteto. Hoje eu já mudei um pouco, né? Eu sou empresário e arquiteto. Porque eu sou mais empresário do que arquiteto, né? Então, eu digo, você vai buscando essa identidade conforme você vai passando a evolução na carreira, né? Pois é, isso é uma mentalidade, inclusive, não inovadora, uma mentalidade bem antiga, da ideia de que você tem que ter uma profissão, você tem que ter uma formação. Eu nem acredito mais tanto nisso. Tem muita gente que é melhor que eu, que você, como arquiteto, como qualquer área de profissão, de graduação, de pós e tal, que tem somente a vivência prática, o dia a dia, e que faz coisas incríveis por aí, né? Inclusive, quando você falou isso aí, eu lembrei também de mim, né? Quando alguém pergunta, o que é que você faz? Qual é a sua profissão? Eu sempre escrevo arquiteto meio brigando comigo próprio. Eu sou arquiteto mesmo ou eu só tenho uma formação de arquitetura, né? Porque o meu caminho foi sendo levado para aí. Mas o meu negócio sempre foi estar no computador, estar procurando coisa nova, estar procurando tecnologia. E foi aí que minha carreira começou, na verdade, né? Quando eu comecei a integrar esses 2 mundos, a arquitetura e o mundo virtual, o mundo do metaverso, o mundo do computador, o mundo da programação mais recentemente. E eu fico perdido. Eu escrevo arquiteto só para não pensar, só para não gastar energia. Tipo, vamos comer o que, Alan? Pizza, tal. Se der 20 opções, você vai ficar pensando, né? Sim. Não, é isso aqui, arquiteto. Pronto, acabou, fim. Boa. Fim de gasto de energia. Alan, e aí fala um pouquinho aqui pro pessoal. Antes, a gente sempre faz uma introdução com todo o convidado, porque tem muito arquiteto e engenheiro que assiste esse podcast e muitas vezes ele vai se identificando com determinados players do mercado. Como que tu entrou nessa área aí? Eu sei que tu gosta muito de tecnologia. Quem segue ele no Instagram, nas redes sociais, sabe que ele é um cara que foi picado pelo bichinho, né? Geralmente é uma persona que é nerd, gosta de tecnologia e etc. Mas como que tu caiu aqui onde você está hoje, mas por onde começou? Olha só, anos 90. Eu devia ter meus 14 anos. Eu sou velho já, viu? E eu comecei a me envolver com meus primos, com meu irmão e tal. A gente brincando mesmo. Tinha um programinha chamado 3D Movie Maker.
que o objetivo era fazer filmezinho em 3D. Nos tempos de Paint, não era nem Paint ainda, era Windows 95, era Paint 1, aquela galera lá. E a gente gostava de fazer uns filmes, depois a gente começou a fazer uns joguinhos de computador, jogo de brincar mesmo, jogo de RPG, num programinha chamado RPG Movie Maker. E aí eu comecei a gostar dessa área de computador, de tecnologia, de 3D e tal. Quero mexer com isso. E um pouquinho depois eu conheci um primeiro programa 3D profissional de fato, que foi o Lightwave. Antigão também, não sei se você conhece, eu mexi pouquíssimo tempo nele. Mas também são só alguns detalhes, foi quando eu comecei o negócio, né? Depois da minha 8ª série no tempo, eu passei para um curso técnico. E esse curso técnico, ele foi, na verdade, a minha segunda opção. Eu não fui inteligente suficientemente para passar para a minha primeira opção, que era computação. Passei para a segunda, que era edificações. Então, fiz o meu ensino médio enquanto fazia edificações. Então, a vida foi me levando, fui indo, tinha uma tia arquiteta e tal, ela às vezes mostrava alguma coisa no AutoCAD. E lembrando que não foi em São Paulo, né? Não, foi em São Paulo, foi lá em João Pessoa, Paraíba. Escola técnica, depois virou Cefet, depois virou IF. E aí, na sequência, quando a gente termina o técnico junto do ensino médio, a maioria vai para a engenharia, alguns vão para a arquitetura, eu fui do time arquitetura. Só que aquela coisa, eu sempre fui levado até isso aí. Gostava de fazer projeto, achava legal. Era um sofrimento mexer com história, era um sofrimento mexer com arte, era um sofrimento mexer com a parte mais, sei lá, de ensaios, de sustentabilidade, o que fosse. Eu gostava de quê na arquitetura? Resolver problemas, funções, como se minha cabeça funciona mais, tipo, pegar a planta baixa, transformar aquilo num código e fazer aquilo funcionar de maneira adequada para o meu cliente, né? Nunca fui aquele arquiteto que, vamos deixar isso bonito, vamos fazer uma casa bonita, o meu interiores vai ficar muito bonito. Inclusive, nunca foi um dom meu. E começou por aí. Isso é o start de tudo. Mas também acho que foi o lado bom. Eu brinco que a gente não sabe o que a gente quer. A gente sabe com o passar do tempo que a gente não quer. Né? Porque muitas vezes você tá passando ali, você fala... Principalmente quando a gente é elogiado, né? Na faculdade, eu lembro que eu fazia projeto e eu sempre usava cada semestre um software. Porque eu trabalhava numa escola de software, uma das primeiras que teve em São Paulo, em 2010. E eu falei, cara, o momento de errar é agora, né? Vou testar os programas. Testei o ArchiCAD na época, testei o Revit na época, testei o SketchUp. SketchUp eu amava ali já de fazer desde o começo, porque eu usava o SketchUp num nível BIM. Com polêmica ou sem polêmica? Qual o melhor dos três? Deixa pra depois. Fica até o final que eu te falo. E aí, fiz no AutoCAD um semestre, fiz no Vectorworks um semestre. Ao pleno, não tive... Fui numa palestra lá na época com o João, mas não cheguei a me aprofundar. Mas assim, na época, eu via que eu era mais um cara que gostava de mexer com os softwares e até gostava bastante de projeto. No entanto que a minha média era tudo mediano, o projeto tinha que ser 10. O resto, se passar pra mim, já tava ok, né? Tava legal, tava valendo. Mas eu já sabia algumas coisas que eu não queria, entendeu? Por exemplo, eu já falava assim, cara, eu não quero ser paisagista, eu não quero trabalhar com interiores, eu não quero ser urbanista. Então eu fui meio que tentando achar, né? O que você vai encontrando. E em paralelo eu ia flertando com a tecnologia. Mas eu não falei, não sei se eu vou viver de tecnologia, mas eu também não quero ficar fazendo de uma maneira arcaica aqui, o manual, porque tempo é dinheiro, tempo é descanso, principalmente fluxo aqui em São Paulo, que ele você, para se locomover de um ponto A a um ponto B, você gasta muito tempo, né? Então, não são meus 15 minutos por dia de casa até a universidade que eu levava, né? Não, era 1h30, 2 horas para ir, para voltar, mas assim, só trazendo um recorte, né, que você trouxe da faculdade, eu não fiz técnico. Foi a única coisa que eu lembro que falei, putz, eu podia ter feito um técnico de edificações, né? Então eu tive uma dificuldade maior. Eu tinha que compensar no estágio, no trabalho, sendo muito curioso. Nesse período, quando você estava na faculdade, que você fez o técnico, foi para a faculdade, começou a testar. Quanto que você acha que essa parte do técnico te preparou ali para esse terreno? Olha, foi fundamental na minha formação, no meu processo. Por quê? Porque o curso de arquitetura costuma ter uma fama de muito trabalhoso, de você virar à noite, de você
não ter tempo para nada, de você desfazer todas as suas amizades antigas, porque você não tem mais tempo para nada além de sobreviver no seu curso. Não é um curso que você reprova, mas é um curso que dá muito trabalho. Essa costuma ser a fama geral do curso de arquitetura, né? Só que como eu vim do técnico, então eu já mexia com AutoCAD, já entendia um tanto de materiais, já mexia com toda a parte de desenho técnico na mão, que a gente fazia ainda muito no tempo. Então acabou que o curso para mim foi muito tranquilo. Foi um curso tipo... Você conseguiu levar tranquilo, né? Tranquilaço. Tipo, eu fazia os trabalhos dos meus colegas e ganhava dinheiro assim. Tipo, fazia muito trabalho de TCC para a turma. Não que eu fazia o projeto deles. Imagens. Eu fazia as imagens, as renderizações, tipo o TCC, que é o desespero geral de todo mundo. O TFG lá a gente chama. Pô, eu passei o mesmo aula que tu, hein? Aqui em São Paulo, sabia? Oi? Eu fazia bastante. Eu tinha empresa de maquete eletrônica. Cara. Pois Você vê como que é? No tempo a gente tinha que ganhava pagar a grana. conta, né, cara? Foi assim que eu comprei meu Celtinha na época. Foi assim que eu comprei minha primeira placa de vídeo, meu primeiro computador, meu primeiro tudo. Cara. Meu golzinho também. Então a gente foi picado pelo mesmo bichinho na época. Foi bem igual mesmo. No tempo a gente conseguia cobrar bem. Hoje já é um pouco mais complicado. Porque Concorrência, IA. A concorrência tá alta. E essa tocou num ponto interessante também. A gente jovem, né? Tempo de universidade, seus 18, 23 anos ali, na média, um pouco mais, um pouco menos. A gente é totalmente perdido. A gente faz o curso porque vai sendo levado até ele, né? E durante o curso tem muita coisa que acontece lá dentro. Então não tem como você saber, nem ter essa dimensão de, eu quero fazer isso. Diferente, por exemplo, de uma medicina. Muitas vezes você está ali, já entra querendo ser dermatologista, querendo ser cirurgião. Claro que você vai experimentar, né? Você tem muita coisa para experimentar. Eu acho que esse também é o lado bom da nossa profissão, né? Porque ela permite você trabalhar em muitas áreas, né? Uhum. E assim, eu sempre fui muito preguiçoso, Júlia. Extremamente preguiçoso. E mas define essa preguiça antes, porque eu acho que é importante. Não, porque uma coisa é a preguiça, achar aquela pessoa que ela... você é o preguiçoso inteligente, né? Que é o cara que fala, eu quero fazer da forma mais rápida para que me sobre tempo para fazer as outras coisas. É isso daí. Agora tem aquela outra preguiça que dormir, Netflix... E assistir Dragon Ball Z. Então... Exatamente, meu objetivo era esse, assistir Dragon Ball Z, mas para isso eu tinha que terminar o mais rápido possível as minhas coisas, né? E tudo que eu começava a fazer, que eu via repetição demais, dava fisicamente um desespero, uma agonia, a mente também ficava... Até a academia, quando eu começo a fazer repetição, que eu vou fazer, 15, beleza, começo a pensar 20, 30... A perna começa a dar eu não sei explicar o que é que acontece. Mas eu tenho pavor de repetição, de tarefa repetitiva. Inclusive, eu sou muito bom de repetir. Eu repito de um jeito que é Ctrl+C, Ctrl+V, eu já deixo no automático aqui, eu vou aqui... Histórias e histórias, né? Tempo que eu, no quarta série, tempo de copiar do quadro. Eu achava mais prático copiar as primeiras palavras todas, depois as segundas, do que copiar de linha. Coisas que minha cabeça ia criando assim, né? E aí eu sempre gostei de facilitar a minha vida otimizando coisas. Então, desde os tempos de universidade, eu não tinha noção nenhuma de programação. Um pouco do programinha que eu mexi de RPG Maker. Copiar um script, dar um Ctrl+C num texto, ajustar, fazer um negócio aqui e ali. Mas no tempo eu já comecei a me envolver com o Lisp, lá no AutoCAD, né? E aí tudo que eu podia automatizar com pouco conhecimento que eu tinha, eu já fazia isso. Já melhorava a minha vida. Era pouco, mas já ganhava tempo. O pessoal brincava que eu tinha feito o AllanCAD. AllanCAD. Era só uns botõezinhos que eu fiz lá com as rotinas e tal. Isso que é 2003, 2004. Caramba. De universidade ali. E por ser preguiçoso, eu queria também otimizar meu tempo. Então, eu também não era nem algo pensado. Tipo, quando eu analiso o meu eu do passado, eu penso, que rapaz inteligente. É mais inteligente ele do passado do que hoje. Por quê? Porque no tempo da arquitetura, eu montava os meus grupos de maneira que, por exemplo, tinha alguém que era muito bom em urbanismo. Ele era a pessoa que fazia os trabalhos de urbanismo do grupo. A gente ia para as reuniões com o professor, tal, a gente pensava junto, mas quem ia produzir? Era o Marcelo do urbanismo. Tinha um trabalho de maquete física que tinha que fazer. Era a Bruna que fazia, era a Rafaela que fazia. A gente pensava junto, mas a execução, deixa que ela faz.
E aí eu fazia parte do AutoCAD, Marcelo fazia urbanismo, tal pessoa fazia... Tinha uma mini empresa ali. Basicamente. Cada um fazia a sua coisa e botava o nome de todo mundo. Claro, não era algo tipo, vou só me livrar daqui. Não, todo mundo participava do processo criativo, mas a produção deixava só para um. E a gente ganhava muito tempo nisso aí também, né? Não, e você sabe uma curiosidade? Veio 2 histórias parecidas com a sua na minha época. A gente tinha muito assim, na aula de projeto, o professor falava, vocês vão fazer o terreno, vai fazer a maquete do entorno, aí todo mundo fazia em conjunto. E ficava o buraco do terreno para cada um acoplar. Isso. E aí é engraçado, porque quando a gente ia começar as disciplinas, e não tinha isso tão padronizado, mas era assim. Eu mexia muito com o SketchUp, pessoal, Júlio, já em torno você já vai fazendo lá no SketchUp, fulano faz isso, aí eu falava, tá bom, eu faço, mas eu preciso do gabarito. Então fulano faz o gabarito, ciclano faz os usos, e meio que a gente se juntava. Mas eu fazia uma coisa bem legal naquela época, que eu não me arrependo. Não sei se você passou por isso, mas eu não tive um grupo que eu repeti. Foi mesmo? Porque eu pensava assim, cara, eu era um pouco ligeiro com essa questão comercial. Hoje tem um nome bonito, é lead, né? Que você chama. Eu falava assim, cara, preciso de um lead aqui, um lead aqui, um lead aqui, um lead ali. Então eu fazia assim, na época eu queria ter networking, então eu entendia que a faculdade... Já tinha uma cabeça muito boa também pra estar pensando nisso. 2010. Né? Então eu fazia assim, ó, sentava com as pessoas, fazia com um grupo, até porque eu sabia que assim, cara, eu tinha que gerar muita habilidade rápido. Meu pai falava isso. É rápido, aprende Seu pai rápido. Da área? Não. Meu pai é um empresário hoje, mas ele também sempre foi uma pessoa muito boa em lidar com pessoas e ser um bom vendedor. A minha mãe também. Então, o que eu vou ser? Vendedor no final, né? Mas assim, ele falava sobre o poder de se relacionar com as pessoas. Saber escutar. Legal. Fenomenal. Saber conversar. Então, ele falava assim, cara, tenta, nesse período que você vai vivenciar, eu fui um dos primeiros a fazer faculdade na minha família. Então, assim, ele falava, aproveita todo momento que você vai estar lá e interage com as pessoas. Então, eu já tinha isso de berço, sabe? De me enturmar, de conversar com o pessoal, de aprender, ter curiosidade. Então, é até uma dica que eu dou para quem está escutando aí o podcast. É assim, ó, eu variei entre grupos justamente porque eu sentia uma necessidade até de me colocar à prova também, sabe? Tinha que apresentar, eu tentava não ser sempre a pessoa que vai apresentar, deixava o outro apresentar também. Só que quando a gente está na faculdade, a gente tem um ego lá em cima. Eu não tinha isso, não. Não? Nossa Senhora. Então, tinha muito isso na minha época. Tanto da minha parte, quanto dos colegas. São Paulo é diferente também, Pode ser também. É que tudo já tinha um aspecto muito de competição pelo menos na minha faculdade. Ou talvez eu fosse TDAH demais para prestar atenção nessa competição e só queria ficar tranquilo. Eu sou muito... Eu gosto de competir, cara. Então, eu também, mas eu não via... Até porque eu competia, no que eu fazia, basicamente tinha eu e outra pessoa que eram de semestres diferentes. Entendi. Aí não tinha esse conflito interno. O que eu gostava de fazer, vamos competir, não tinha pessoa para competir comigo naquilo. Cara, mas assim, eu não tinha gente para competir de ferramentas, mas eu tinha gente para debater e assim, eu sempre fui muito saudável com isso também, porque assim, ao mesmo tempo que eu tinha uma competição interna e eu também queria conversar, o que eu ajudei de gente, cara, na faculdade, assim, sabe? Desde o cara que não sabia dobrar uma folha, eu lembro que eu ajudei ele. Depois, lá no final do ano da faculdade, eu precisava de uma ajuda. Eu tinha perdido carteira, tudo. Ele me ajudou. Ele falou, lembra que você me ajudou quando dobrou a folha? Eu acredito muito Com certeza. na lei do universo. Então, eu sempre fui muito polido ali com relação a isso. Mas, assim, eu sempre gostei disso aqui, sabe? De conversar com as pessoas, ouvir a história delas, dar minha opinião e sempre que possível ensinar, porque eu acredito muito no gatilho da reciprocidade, né? Então, você faz hoje algo, amanhã provavelmente isso vira um negócio, algo do tipo, né? E é engraçado que nessa época da faculdade... Você é do marketing digital também, do Érico Rocha. Dos gatilhos? Também. Tem um pouco de ponte ali dele também. Dos subidos também. Também lá do P. Mas assim... Nem chamava gatilho naquela época quando eu fui estudar. Eu lembro que era mais essa questão de gerar valor mesmo, sabe? Aí como cristão falando, sabe? Eu acredito muito nessa coisa de você ajudar o próximo, esse tipo de coisa. E eu também entendia que quando eu ensinava os outros, eu ajudava. Eu estava aqui fazendo um podcast, por exemplo, agora. Eu sinto que eu estou aprendendo também. Isso me tira da zona de conforto. Eu falo, você é professor. Você sabe que a melhor forma de aprender é ensinando. Com certeza. Né? E além de reforçar isso no conhecimento, isso me mostrou outras habilidades que eu não sabia que eu tinha.
né? Por exemplo, eu sabia que eu era uma pessoa muito boa de me comunicar, de vender, esse tipo de coisa, de criar produto, mas eu não adianta nada, cara, se você não tem um solo fértil para você plantar. Sempre falo isso. Então, a faculdade, ele é o momento que você tem de errar, o momento que você tem de testar, o momento que você tem de estudar. A gente brinca aqui, mas é uma verdade. Quando eu entro no estagiário, eu falo, sabe qual que é o verbo da sua profissão? É aprender, cara. Quando tu vira um profissional, você vai se desenvolver, mas é diferente de aprender. Porque ali já tem uma expectativa, o mercado, com relação a você. Se você quiser se manter, lembra que você falou? Tem gente que se forma em arquitetura, cara. Tem gente que é arquiteto. Sim. Então eu acho que entra muito nesse caminho. E na minha cabeça, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas eu tinha comigo, como eu tenho esse background que eu te falei, ser um dos primeiros a fazer faculdade, eu nasci de uma necessidade de que eu falei, cara, eu não tenho Ctrl Z, não tem segunda chance, tudo que eu tenho é isso aqui, então... Faz acontecer, é plano A. Era o plano A, não tinha B, C, D. Né? Então, e naquela ocasião, eu aproveitava muito pela falta de ter informação na internet. Inclusive, você ouvi muito no YouTube naquela época também, mas assim, eu tinha que correr atrás de coisas que hoje tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem o YouTube, tem muita coisa, né? Eu não sabia inglês na época. Então, assim, o ambiente hostil ali, a dificuldade de achar, ela, na verdade, me ajudou, me incentivou a buscar inovação e solução, né? Como que você encarou isso na sua carreira aí? Olha, deixa eu falar de um ponto antes que eu acho importante reforçar. Você falou sobre o networking. Deixa eu só voltar nesse ponto antes. É uma coisa que eu faço, inclusive, nas minhas aulas. Sempre que eu vou montar grupos. A pós-graduação são turmas de 40, 50, 70 pessoas, né? Às vezes ao vivo, às vezes presencial. E o normal é que vá um grupo de uma empresa, de um órgão público tal, e quer fazer o grupinho ali, tá? Não, mas a gente já trabalha junto, a gente vai fazer junto aqui. Eu digo, não, a gente vai fazer os grupos aleatórios e faço todo esse discurso que você já explicou. Apesar de eu não ter tido essa visão no meu tempo de aluno e de estudante de arquitetura, mas hoje eu vejo como um ponto fundamental você ter esse networking, conhecer outras pessoas, conhecer outras histórias, fazer parcerias. Muita gente vai fazer uma pós-graduação, investe seus 12 mil reais aí na pós, não liga uma câmera, não liga um microfone, não troca uma ideia com o professor, com os colegas do lado. Na minha cabeça, está jogando dinheiro fora. Tá perdendo a oportunidade, né? Jogando 12 mil fora. Ó, 12 mil aqui, ó. Jogou fora. Quer o diploma? Beleza, faz um de 50 conto aí. Tem essas pós-graduações de 50 reais aí mensal. Mas se você fechar um projeto simples, em parceria... Teve o payback, né? Já pagou, já valeu a pena. E aí esses alunos que acabam falando mais, conversando mais, trocando ideia, tirando dúvida, fazendo aparecer, são os alunos que realmente fazem, que marcam, né? Que marcam. A gente, às vezes, surge um projeto, mando para eles desenvolvem junto comigo e a gente vai levando dessa maneira. E o poder sobre você querer aparecer, o poder de você se mostrar numa situação é fenomenal. Histórias. Eu vou esticar noutra. Eu fui no evento de vendas. É outra coisa que a gente precisa investir muito tempo da gente. Qualquer área, inclusive a nossa de arquitetura, de BIM, de Revit, do que for, de Arquicad, do que for, tem que saber vender. Senão o dinheiro não vem, não adianta trabalhar só por amor, né? E nesse evento de vendas, que eu caí bem de paraquedas mesmo, um colega meu veio e tal, é da galera lá do Pablo Nassau. E ele, olha, tô com esse ingresso aqui e tal, quer vir? Um rapaz vinha, não conseguiu vir com gente, tá com ele de graça aqui. Beleza, vou. E assim, não tinha nada a ver comigo, estava interessante o evento, mas eu aproveitei a oportunidade para levantar a mão e fazer uma pergunta. Né? E eu falava justamente sobre a questão do trabalho que eu estava fazendo com óculos de realidade virtual. De imersão, interatividade e tal. E ele também não conhecia muito a área, mas sabia o que era renderização, sabia o que era AutoCAD, sabia o que era... Eu trabalhava com projeto, ele era da área de construção, não sabia mexer com software, enfim. E eu fiz essa pergunta, contei um pouco essa história, né? Como que eu consigo vender um produto que o mercado ainda não entende, que o mercado ainda não comprou, que eu tenho que convencer demais as pessoas? Porque, por exemplo, lá atrás era luta a gente convencer alguém que precisava fazer uma maquete eletrônica, fazer um render.
Ah, não, a gente já vende, a gente coloca no projeto no jornal, a gente vai no boca a boca, vende rapidão. Hoje em dia, que projeto existe sem uma renderização, sem um vídeo, sem isso aí, né? E as coisas foram evoluindo nesse sentido. E eu falei um pouco sobre isso daí, tal. Aí ele deu lá as ideias deles e tudo mais, e no final ele perguntou, olha, vocês aqui, eu não entendo muito bem do que a Alan faz, mas quem é daqui da área da construção civil, quem tem imobiliário, quem tem construtora, que entende, que quer trocar umas ideias lá com o Alan depois. Procura ele no intervalo, tal. Essa pergunta me gerou R$300.000 de retorno. Lá mesmo, a gente fez um então, monte de negócio. Quem fica... Sabe o que eu falo? O resultado não aceita timidez. Uhum. Né? Se você ficasse quieto ali, o dinheiro investido, algo do gastei tipo... meu dinheiro do Uber e foi meu evento. Nossa senhora, foi o maior retorno de investimento. Que ainda não foi em cima do seu tempo ainda. Exatamente. Exatamente. Então, apareçam, liguem os microfones, liguem as câmeras, tirem dúvidas que vocês não têm. Arruma uma dúvida boa para você perguntar. Posso fazer um recorte em cima disso? Aí, que é um insight? É o seguinte, ó. Eu acho que tem uma dificuldade, eu também dou aula de pós-graduação. Dou aula lá no Instituto Navigare, também à distância, e na EBPOS. E aí eu tava, justamente quando a gente vai dar aula, a gente dá muita aula aqui híbrida, que os alunos vêm presencial, é que tudo de noite vira uma escola. E tem o pessoal online de casa aqui também. Abre? Abre também. É que se ligar aqui o ar vai fazer um barulhão. E aí, quando a gente coloca tudo para ter a aula, eu chego isso para os professores e eu falo isso. Porque às vezes, eu acho que tem dois caminhos. Existe o professor que não aprendeu a dar aula online. Ainda ele tem que se atualizar na metodologia nova, pós-pandemia, principalmente. E existe o aluno que não aprendeu a ter aula online. E aí eu acho que é importante para quem está escutando isso. O pessoal deve fazer faculdade também híbrida hoje, que às vezes é 2, 3 vezes. Eu não consigo imaginar isso numa faculdade, por exemplo, sabe? Você fazer arquitetura à distância, por exemplo. Falar com ninguém sem falar com ninguém, tá isolado. Eu brinco que só teve uma sociedade que se evoluiu sozinha, chamada Wakanda, em Vingadores. Porque, cara, não tem como você evoluir sozinho, é muito difícil. Você precisa compartilhar, você precisa errar, você precisa ter alguém te falando que você está fazendo errado. E aí, nessa ocasião, eu cheguei... Até dá, mas leva muito mais tempo. Não, mas é loucura. Então, assim, eu chego pros meus alunos e falo, gente, vamos fazer um combinado já no começo? Quem tiver câmera, por favor, deixa a câmera ligada. Vocês já tentaram falar com alguém de capuz? Fica conversando o dia inteiro com alguém, a pessoa com capuz olhando pra você. É assim que eu me sinto quando eu converso com vocês com a câmera desligada. Eu entendo quem tá aí, às vezes acabou de acordar, sabe? Mas assim, te prepara, porque a vantagem que você tinha quando era presencial, eu até hoje acho que as pós que eu fiz, as presenciais, foram as melhores. Porque não é nem só o network, o cafezinho, o almoço, que também isso é riquíssimo, é a parte mais rica, inclusive, mas entra muito na questão do compromisso, entende? Então você fala, olha, vou parar meu final de semana, era uma vez por mês também, vou ir sexta de noite, sábado, domingo. E aí isso eu vejo muito que quando você vai para um evento, né? Porque pós é um evento, ou a faculdade, cara, tem que estacionar o carro, se a pessoa for de carro, senão ela vai de transporte público, ela passa por tudo aquilo e vira um compromisso, Alan. Então, assim, a pessoa já tá ali. Não adianta ela tá ali e ficar no celular aqui, ó, ficar dividindo a atenção com as outras coisas. Esse é um dos motivos que eu evito, por exemplo, dar aula na empresa, em company, falando. Por quê? O cara tá aqui, eu tô ensinando, aí vem o problema do WhatsApp, aí vem a empresa, aí vem aquilo. Fala, traz cara, pra cá. Aí traz pro ambiente. Falei, cara, você tem que entender que é imersão. Você tá ali, e aí eu acho que existe... Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas eu acredito que ainda as universidades, principalmente as pós-graduações no geral, não só que eu consumo pós-graduação e também sou um professor de pós-graduação, eu vejo coisas boas e ruins nas universidades como um todo. Por exemplo, eu estava ministrando na URM no domingo agora, para a Universidade de Arquitetura de Luxo, sobre a temática de BIM para escritórios de arquitetura, como eles usam para aumentar a rentabilidade dos projetos deles. E no final, a última coisa que eu falei foi BIM, porque eu falei mais sobre negócios, e o BIM é uma das coisas do negócio, do que de fato, só que eu trouxe toda a bagagem que eu tenho como empresário ali para ajudar os arquitetos que estão se projetando. E, cara, pequenas coisas que parecem simples, a gente saiu para almoçar, chegava lá, o atendimento da URM, que eu tenho que elogiar, que você chega lá, bombonzinho para todo mundo, uma folhinha, o que você achou até aqui da aula,
o atendimento. Porque eu sei que as faculdades se esforçam para ter ali, tem até DJ, tudo mais ali, quando o pessoal coloca. Mas eu ainda acho, aí não é um problema da aposta, eu ainda acho que isso é um problema de tecnologia, que ela afasta as pessoas em alguns momentos, entendeu? Então, assim, o que era para aproximar, que era aquela questão do convívio, que a gente falou agora há pouco de trocar as turmas e tudo mais, por mais que a gente crie um esforço, uma dinâmica, crie os grupos de trabalho, etc., eu sinto que não é tão empático, sabe? É uma coisa muito... vai fazer um trabalho, minha percepção, na maioria das vezes ele se interrompe ali. Esse negócio de olhar no olho, apertar a mão da pessoa, tomar um café, algo do tipo, realmente o network que você faz com a pessoa ali nunca vai ser substituído pela tecnologia, pelo digital. Como você enxerga isso, já trazendo esse contexto que a gente está falando? Olha, dois pontos. Você concorda? Completamente. Eu sempre falo sobre o presencial ser muito mais rico pelos mesmos pontos que você colocou. Vou reforçar todos eles, não discordo nenhum. Também já tive problema com isso que você falou, de dar treinamento dentro da empresa e na correria ali e tal. Aí 2 colaboradores, 3 estão ali na correria para entregar. Ou eu chegava lá para fazer aula para eles, aí o pessoal tinha que parar o projeto, eu já sentia a respiração deles. Eita, não acredito, tem que parar aqui o projeto para assistir a aula de Revit agora. Não que a aula fosse ruim, que o pessoal se divertia, fazia o negócio lá e tal. Mas eles ganhavam por comissão, faziam o projeto e tal, e tinha que parar para ficar mais naquela dinâmica, né? Qualquer coisa que você esteja fazendo, que você seja interrompido, você não gosta, né? Então eu sentia aquele clima mais pesado quando a aula ia começar, tal, tinha que parar tudo que estava fazendo. E é um reforço ao que a gente está falando também, né? Como você falou, também, mesmo no online, né? Quando a gente para montar os grupos, ainda assim parece aquela coisa forçada. Eu sempre faço um discurso antes para tentar fazer com que os alunos liguem a câmera, liguem o microfone e tal, sem tentar forçar. Eu sou um pouco bem menos intrusivo do que você fala, o capuz e tal. Eu falo isso, mas eles deixam desligar, tá, cara? Né? Eu só falo para eles tentarem se colocar no lugar do professor, porque, por exemplo, quando eu faço aula de pós, eu deixo a câmera ligada e quando eu vou consumir, eu falo, professor, olha, eu vou ter que dar uma saída, eu vou estar só escutando aqui. É que eu acho mais... Aí é uma opinião minha, não vou que é certo e errado. Mas é mais em respeito. Acho que foi uma educação que me deram e falaram assim, olha, importante olhar no olho da pessoa, você vai conversar com alguém, deixa o celular de lado, dá atenção para a pessoa, dá seu tempo para a pessoa. Então, foi aquilo que eu falei. Agora, quando eu estou no modo mais automático, claro, desligo ali, estou fazendo minhas coisas enquanto estou ouvindo ali. Mas eu fico preocupado com a qualidade que isso gera, entendeu? No ensino, na qualidade. Porque depois o pessoal vai lá e descasca o professor, fala alguma coisa, mas na verdade a pessoa não fez a parte dela, entendeu? Não fez. E essa questão do respeito também, sabe o que eu fiz? Eu me gravei assim, né? Prestando atenção, olhando, piscando o olho. Aí daqui a pouco mexia assim um pouquinho. Tipo uns 4 minutos de vídeo. Quando eu não conseguia participar de jeito nenhum ao vivo, eu deixava meu videozinho rodando na câmera e parecia que eu estava lá assistindo a aula. Às vezes o professor... O problema era quando às vezes o professor, o palestrante, sei lá, fazia uma piada e eu assim, né? Mas já era melhor do que não aparecer. Isso quando eu não conseguia participar mesmo, né? Mas eu sempre tento ligar, sempre tento participar e fazer parte. E outra coisa interessante... Mas isso também vai para a camada do trabalho, tá? A gente conversa com o pessoal tem uma vergonha. Foi até para fazer entrevista, cara. Tem gente que não ligava a câmera. Falei, mas como é que você faz uma entrevista sem olhar para a pessoa, cara? Do que você tá fazendo? É que é muito avançado, vamos dizer assim, como estão as coisas hoje, entendeu? Não, é que você também veio dessa época e a gente foi se atualizando, mas eu ainda acho que a gente tem muita falha na forma de aprender. Entende? Eu acho que mais esse é o ponto. Por exemplo, eu fiz muitas pós-graduações. Quando eu ia para pós, eu já tinha um objetivo de venda. Então, vou nessa pós, eu preciso vender pelo menos uns 3 cursos de Revit. Porque se eu vender os 3 cursos de Revit, pelo menos eu já paguei minha pós. Sem brincadeira, cara. Era assim. E eu acho que de muitos cursos que eu fiz, uns 5 eu consegui fazer isso. E quando eu não consegui vender, eu consegui trazer algum colaborador ou fazer uma implementação, um negócio do tipo. Alguma coisa. Então eu sinto muita falta, cara, dessa parte de conexão. Porque eu vim, você também, antes da pandemia. Aí na pandemia a gente passou pelo processo. E aí eu vi
muita coisa online. Tô vendo uma galera que desistiu do online. Empresários. Falou, não, presencial. Eu acho que o híbrido é o caminho mais saudável ali, né? Eu acredito muito em recompensa. A gente fala isso aqui no escritório. Quanto mais tempo a pessoa tem de casa, mais home office ela tira. Então, eu acho que entra muito nesse caminho. Mas eu acho que as empresas também estão despreparadas para orientar as pessoas como trabalhar à distância, sabe? Isso aqui a gente é uma escola aqui. A gente já sente essa dificuldade sendo uma escola. Imagina uma empresa que não é uma escola. Sim. Então, eu até tive um insight aqui com o que você estava falando sobre, às vezes, é mais timidez mesmo de aparecer, de querer se mostrar ali na frente, né? Importante, mas, sei lá, já fica nervoso, ou nem imagina essa situação, né? Você acha que você sempre foi assim, não? Eu sempre fui mega tímido, extremamente tímido. Ainda sou, muito. É nada. Sou. Mas era daqueles que até hoje eu encontro gente de antigamente, tempo de... Principalmente até o técnico ali, antes principalmente, que escuta, me vê, ué, Alan fala. Tipo, eu era aquele aluno que ficava ali, caladinho, sentado, recreio ali, tava caladinho, quietinho na minha, sentado na cadeira. Era eu. O pessoal ia jogar futebol, eu ficava só assistindo, extremamente tímido. E, não sei, do nada deu um estalo assim, e comecei a nem ligar mais pra nada. Foi no Pablo Marçal, desbloqueou. Desbloqueei, não sei se baixou um espírito benigno aí, ou maligno em mim, me incorporou e aí só fui. E foi bem do nada mesmo. Mas é treinamento, sabe? Eu acredito pra mim muito foi do nada. Mas eu acho que isso é um treinamento, cara. Porque assim, eu faço PNL desde os 15 anos. Programação Neurolinguística, né? Minha mãe sempre me incentivou muito a autoajuda, o aprendizado. Consumia muito livro. Então, acho que essa parte do berço que eu tive dessa educação muito de soft skill e não hard skill, de realmente, hoje tem esses termos bonitos, né? Mas assim, eu falava, vai lá e faz, nada substitui quem dá resultado e tal. Então, isso foi sempre maquinando na minha cabeça, sabe? Assim, que até eu achava que isso era normal, cara. Quando eu ia pro mercado de trabalho, algo do tipo, e eu percebi que não era normal, entende? Zero normal. O pessoal tinha vergonha de falar em público. Eu falo isso pra galera aqui. A gente tem um canal aqui dentro do feedback do colaborador, que ele pode dar um print do que ele fez. Eu fiz uma coisa incrível. Fiz uma coisa normal. Eles podem se autopromover. Mas existe uma certa timidez das pessoas. E eu falo pra eles, gente, se você não sabe o seu valor, não vai ter quem fala que o seu valor. A única pessoa que sabe o nosso valor sem a gente falar nada é os nossos pais, cara. Que a gente sempre vai ser perfeito na ótica deles, né? Então, assim... é super valorizado. É super valorizado. E eu falo assim, acima da média. No trabalho não é assim, cara. No trabalho você tem que... No trabalho, na amizade, você fala sobre a palavra interesse. Era o que eu ia falar. Às vezes é timidez, às vezes é realmente tá levando com a barriga, mas não tá tão interessado, vai só levando, tá ali porque tá na inércia. Sim. Mas é ruim, né? Porque sem interesse também você fica... E não tem coragem de parar o que não gosta, o que não tá funcionando, para mudar completamente o rumo da vida e fazer outra coisa. Às vezes é o que falta também, viu? Sim, Eu falo muito sobre o poder do ambiente, várias outras coisas que já tá meio batido, o pessoal fala bastante, mas eu acho importante. Eu falo isso, pessoal, no escritório também. Falo, gente, vocês têm que entender o seguinte, olha... Se você escolheu arquitetura, ou design, ou publicidade, ou engenharia, qualquer profissão que seja, cara, seja o melhor no que você está fazendo. Seja o melhor, porque se você não for o melhor, você está falando que você não merece o melhor. E aí eu falo isso para ele, você não trabalha para mim, você trabalha comigo, mas você trabalha mais para você. Então, falando um pouquinho disso, voltando lá no gancho, quando tu começou é um professor, você é professor hoje, você tem o seu negócio... É um cara autodidata. Tô falando certo? Os perfis? Tô acertando? Sim. Tá. Bichinho quieto, né? Como que foi pra você esse preparo pra pessoa que você é hoje no mercado de trabalho? Como que foi assim? Pra você foi algo orgânico? Você foi tateando mesmo? Eu fui levando e fui orgânico. Até porque não existia muita informação no tempo, né? Meus pais nunca foram de ler, meus pais nunca foram... Acho que na minha família, meus irmãos são graduados, né? Mas meus pais não. Nunca teve livro lá em casa. Então, foi meio que na inércia. Fui meio que levando, sentindo e fazendo. E duas coisas que aconteceram comigo para me levar nisso daí, né? Eu
eu tô aqui com você, mas tô pensando agora no que tá acontecendo lá no meu computador, lá em casa, tô observando o pessoal ali, de vez em quando eu olho pra câmera, minha cabeça fica fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E ela se espalha. Super se espalha. Isso é um bem eu sou TDAHiano autodiagnosticado. Nunca fui atrás, mas quando eu escuto vídeos falando sobre, todos os pontos falam exatamente sobre mim. E quando eu começo alguma coisa, eu fico com um super hiper foco naquela coisa. E eu fico realmente viciadíssimo naquilo. Extremamente viciado ao ponto de... Comecei um joguinho. São 2, 3 meses naquele joguinho só, que só faço aquilo. Comecei a me envolver com programação agora, esses dias. São 2 meses que eu tô nisso aí, manhã, tarde e noite. Vou dormir, sonho com aquilo, mexo com aquilo. A namorada que briga, a namorada que faz confusão depois, mas... mas eu fico muito viciado. E eu costumo dizer que minha vida acaba sendo resolvida por ciclos. Tipo, eu passo um tempão com pouco resultado, estudando, aprendendo, fazendo pouco. E eu tenho um pico de resultado. E aquele pico de resultado define meu próximo ano, meus próximos 2 anos. Tanto financeiro, como em termos do que é que eu vou trabalhar ali naqueles próximos 2 anos. E eu fico naquele stand-by. Não quer dizer que eu não estou fazendo, não estou produzindo. Mas na área da gente, que a gente está sempre na parte de inovação, às vezes é até uma falsa impressão. Porque quando você está desenvolvendo uma coisa que não está desenvolvida ainda, que você é pioneiro naquilo, leva muito mais tempo do que você pegar tudo pronto e só aplicar. Beleza, em quanto tempo você faz um projeto em Revit? Na minha aula, quem nunca mexeu no Revit na vida, em 2 horas tem um projeto pronto. Alan nunca abriu AutoCAD, nunca abriu Revit, não sei mexer nem no mouse direito. 2 horas tem um projetinho pronto, direto na prática. Para eu fazer o meu primeiro projeto, não foram 2 horas. Foram estudos e vendo no help da Autodesk, não existia YouTube no tempo e tal. Então, a gente leva muito mais tempo. São semanas dedicadas para fazer o primeiro projetinho, né? Aí agora, programando também, mexendo com IA. Então, a gente começa a fazer uma coisa que leva... Eu estava mexendo agora com realidade virtual, imersivos, tá? Outra coisa que a gente pode fazer uns boas parcerias depois, viu? Levei meses para fazer. Hoje em dia, eu posso pegar meu template, disponibilizar para alguém, alguém vai economizar 12 meses de trabalho e 100 mil reais de investimento em cima disso daí, com gente desenvolvendo coisa em cima. Economizou e vai pagar um curso ali de R$ 997. Né? Quanto custam 2 meses? R$ 997. Tem um ditado que diz, a gente que é professor, mas eu gosto de trazer um ditado bem importante. Quando alguém fala pra mim que as coisas é caro, eu falo, experimenta a ignorância. Porque a ignorância é cara. Então, eu já passei por coisas na minha empresa, eu pago muito mentoria, treinamento e incentivo também os colaboradores aqui. A gente tem aqui um pool de cursos que eles têm. Não sei se você viu quando a gente foi lá embaixo, que eu tava perguntando, pessoal, o que você tava fazendo? Você tava fazendo, que eu pedi pra eles te apresentarem. Aí tava o estagiário lá no fundo e falou, tô estudando. Entende? Então assim, a gente tem como cultura aqui, eu sempre falo que os nossos 3 pilares são trabalhar, pesquisar e ensinar. Então, se eu não sei algo, pesquiso, a SPBin a gente escreve muito artigo, blog, chama o cara pra falar de podcast sobre o assunto que ele domina e tal. Aí, legal, saí de uma fase um pouco de estudo, aí vamos começar a trabalhar com isso? Trabalhando. Aí vai errar, vai tentar, corrige a pesquisa. A escrita lá, se tiver algum erro, corrige. Entendi, vamos ensinar agora os outros. E a gente fez isso como cultura aqui dentro. Então, quando alguém sabe alguma coisa, ele grava e a gente deixa na nossa plataforma e todo mundo tem acesso àquele conteúdo. Legal. Então, assim, eu falo muito sobre essa questão do compartilhar, sabe? Eu acho que essa parte ela é bem importante na formação. Porque antigamente aquela pessoa fazia um curso, você sabe, né? O cara fazia um negócio e protegia pra ele. Não vou ensinar ninguém, eu demorei X horas. Eu trabalhei em escritório de arquitetura que era assim, cara. O cara chegava e falava assim, Julião, me dá uma força. Pô, vamos lá. Aí eu chegava e falava pro cara, ô Fulano, por que você não ajudou o cara? Você não viu ele... Você vê ele pedindo ajuda, né? E você não precisava esperar ele me chamar. Aí ele falou, eu que estudei, eu que fiquei virando noite e tal pra estudar, ele que corra atrás. Eu falei, nossa senhora, cara. Eu falei, tá bom, né? É porque, de novo, eu vejo um lado humano. O pessoal não quis e tá tudo bem. Só que aí também, por isso que eu falei, quando eu fui montar meu negócio, eu passei por algumas empresas, eu falei, cara, eu não quero trazer essa cultura. Entende? Eu não quero tipo de pessoas assim, eu não quero na minha empresa, no meu convívio, porque senão eu tô indo contra aquilo que eu mesmo prego. Sim. Né? Que são os meus valores. Então, ficar ensinando, falando,
Enfim, e outra, acho que você também é da mesma linha, né? Se tá certo ou tá errado, você... Eu acredito assim, eu tenho um ponto de vista. E o ponto de vista que eu trago, eu tenho certeza que vai ter um jovem Alan, um jovem Júlio, que tá precisando ali, às vezes, ouvir isso que a gente tá passando aqui, para que um dia ele possa ter o conteúdo dele, ou ele tá aqui sendo uma referência, né? Então, acho que é importante essa troca e buscar. Eu sempre falo do poder da especialização também, que eu acho que é importante. O pessoal faz faculdade, antigamente só fazia faculdade já era o suficiente, né? O pessoal fala, gente, hoje não. Hoje você tem que... Se você quiser mexer com isso aqui, ó, quero falar um pouquinho disso contigo, sobre realidade virtual e mista, né? Agora que está muito na moda. O que você acha que a pessoa tem que buscar lá do outro lado? Agora perguntando pro Alan. Inclusive isso é interessante nesse ponto, porque sobre o ponto de vista de especialização, né? Quando a gente fala especialização, não necessariamente é uma pós-graduação. Buscar algo. É ser especialista, ser muito bom, ser referência em algo. É algo que eu prego, inclusive, nas minhas aulas. Tem muitas áreas, por exemplo, no BIM, hoje, que não tem ninguém que faz. Alan, arruma alguém que faz projeto de ar-condicionado para mim. Conheço 2 pessoas no Brasil inteiro. Alan, arruma uma pessoa que faz projeto de iluminação. Eu mexo com iluminação, mas eu nunca vi um curso de iluminação em BIM e tal, com template. Aí eu falo, e se for você a primeira pessoa a fazer um curso de iluminação em BIM e criar o primeiro template, o primeiro material, a primeira apostila? Tenho muito interesse, inclusive, em fazer uma parceria com você, vender seus cursos, divulgar, fazer um comercial para você. E você, literalmente, ao se tornar referência num ponto específico, Brasil, de um mês para o outro, você é referência, todo mundo está falando do seu nome. Daqui a pouco, daí para o mundo, você escolhe que salário você quer ganhar e com quem que você quer trabalhar. E você vai perceber que você não quer trabalhar para ninguém, porque não paga quanto você vale. Você vai montar a sua. E aí, o poder da especialização é isso. Só que também tem que pensar, tem que ser inteligente na decisão do que é que você quer ser especialista. Porque as pessoas tendem a falar sobre o que gosta e o que não gosta. O que é que as pessoas não gostam? Aquela coisa mais difícil que vai demandar muita energia sua para você aprender, para você começar a fazer. Ah, não, isso aqui eu não gosto de biologia porque, sei lá, puxando para o ensino médio, já falou bastante. Não gosto de biologia. Por que você não gosta de biologia? Ah, não sei. Só achou difícil, nunca parou para estudar aquilo. Não gosto de matemática. Só não parou para treinar, praticar e tal. Não era o objetivo da pessoa, né? Não era o objetivo, foi deixando... Se contentou com o não gostar, trouxe aquilo como a realidade absoluta para a vida e não foi. Às vezes é importante a gente sair um pouco da caixa. Por exemplo, eu nunca fui necessariamente uma pessoa que gostava do técnico de edificações ou de fazer projetos de arquitetura. Mas juntei uma coisa com outra e fiz minha carreira toda aí em cima. E, ok. Você aproveitou as oportunidades também, fui aproveitando as oportunidades, fui criando as oportunidades, mais especificamente. Mas quando as pessoas falam sobre não gostar, às vezes alguém pensa, não, eu quero ficar muito bom no Revit, porque tem gente que ganha dinheiro com Revit. Beleza, fazendo o quê? Projeto de arquitetura. Ok, mas você vai ganhar dinheiro fazendo projeto de arquitetura, modelagem no Revit? Tem espaço para isso? Para você começar agora? Todo mundo já faz isso. Todo mundo que está no BIM, no Revit e tal. Então, você vai concorrer já com um monte de gente. Para você se tornar referência naquilo ali, você vai ter que trabalhar bastante, desenvolver bastante, fazer uma coisa realmente diferente. Posso trazer 2 insights aí? Até dá, mas vai ter que desenvolver um material muito diferenciado que chame muita atenção para se destacar ali dentro, o que é mais difícil. Sim. Eu prefiro puxar numa área que pouca gente fala. Urbanismo, sei lá, iluminação, acústica. Faz isso, você vai ser o primeiro do Brasil. E tem 2 insights aí que você trouxe que eu acho que é importante, que vai colaborar com o que eu vou falar agora. Eu lembro quando eu tinha acabado a arquitetura, eu cheguei no professor Alfredo, falei assim, que é um professor que eu gostava muito. Você fez onde? Fiz na FMU aqui em São Paulo. Aí eu cheguei para ele e falei, professor, queria terminar e fazer engenharia. Acho que ia complementar a minha profissão e tal. Aí ele, que ele fez engenharia, fez arquitetura, então ele já passou pelo caminho, né? E eu tinha muita admiração no trabalho dele. Tenho. Aí ele, Júlio, por que tu quer ser engenheiro? Não, porque eu acho legal. O mesmo pensamento que eu. Acho legal, porque você vai ter 2 formações, você pode falar que você é arquiteto, você é engenheiro. Ele falou, então, porque você quer ter o diploma? Não tem certo e errado, não. O que você quer? Eu falei, não, professor, eu quero ganhar mais. Quero ganhar dinheiro e tal, não sei o que.
E eu estava fazendo pós de gestão de projetos naquela época, né? De gestão de projetos de arquitetura na FMU. Aí ele falou, faz o seguinte, busca uma pós, aí foi quando eu fiz uma pós na USCS de engenharia civil. Ele falou, faz uma pós. Porque se você não gostar, você para ali 1 ano, 1 ano e meio. Termina logo, vai pro próximo. Termina e vai pro próximo. E outra, você vai ficar graduação com graduação, que isso vai, financeiramente isso não muda nada para você. Eles vão olhar você como engenheiro ou como arquiteto. Ninguém procura no mercado um arquiteto e engenheiro. Aí eu falei, fala mais, professor. Aí ele começou a me dar... Cara, eu sentei com ele, sem brincadeira. Ele pegou assim e desenhou para mim uma trilha. Que eu acho que é isso que falta. E eu era muito amigo dos professores, cara. Sempre fui muito amigo dos professores. Sempre fui muito por causa do respeito. Por isso que eu falo de ser ouvinte e tudo, né? E ele desenhou. Ó, faz isso. Quando você buscar aqui, começou a dar dinheiro, segue nesse caminho. Eu falei, opa, interessante. Legal. E aí eu lembro que eu fui fazer a primeira pós que eu fui querer fazer. Super mentoria gratuita que você recebeu aí. Putz, cara, nem me fale. Tem 2 professores que eu tenho, assim, o Alfredo e o Ricardo, que foi o que me ensinou AutoCAD. Graças aos 2 eu consegui os meus 2 empregos na época. Então, eu falo sobre o papel do professor e do aluno, mas assim... Aí eu fui fazer uma pós no A15, sustentabilidade das edificações. Aqui na frente. Eu, 1 mês, tá, vou fazer. 2 segundo mês, terceiro não é barato, 4º. Chegou no 4º mês, eu já tava muito afim, já tava faltando. Aí eu falei assim, e chegou no falei, cara, eu não vou ganhar dinheiro com esse negócio. Nada contra, tá? Quem trabalha com isso. Mas era uma coisa que eu não me tinha estímulo. E eu falava, eu vou ficar aqui, vou levar com a barriga isso aqui, vou pagar só pra ter um diploma que vai ficar parado lá na minha parede, sabe? Aí eu parei ela, naquela época, acho que era 2015, mais ou menos. Parei. Pagou de todo jeito? Não, paguei 4 meses, 5, parei. É o único que tá quem olhar no meu currículo vitae vai ver que é o único que eu coloquei que eu não concluí. Quando eu parei ele, eu fui fazer uma outra chamada BIM. Então, se eu não tivesse feito a de BIM, a gente não tava aqui conversando hoje. Olha que doideira. Então, eu falo sobre... Eu entendi o que você quis dizer, entendi o que o meu professor quis dizer na época, e ainda bem que eu também estava disposto a escutar. Então, na hora que eu falei para ele, não, tá. Porque ele falou, você tem que fazer algo que esteja alinhado com aquilo que você quer, ou experimentar. Por exemplo, o cara que tá aí ouvindo um podcast, quer trabalhar com paisagismo. Pô, o cara já tá, vamos supor, estruturado numa carreira, algo do tipo... Ele falava assim, testa, cara, faz um curso livre e tal. Vai que você não gosta, já pensou, você troca totalmente sua carreira por um caminho, não gosta, tem que se adaptar para aquilo que você não gosta, e aí você vive uma vida que você escolheu que você não gostou. Então, eu fui muito esperto nessa jogada. E que seja rápido, né? A ideia do Vale do Silício, teste rápido, erre rápido e vai pro próximo. Exato. Só que assim, tinha esses nomes bonitos, né, que a gente tem hoje. Na época, eu só ouvi o que ele falou e falei, pô, vou pra cima. E também tinha recurso muito limitado naquela época, né? Que era, além do tempo, a questão também do financeiro. Mas, assim, eu acho importante quando eu falo para os alunos, para quem está escutando ali, a importância de você se questionar, de você não sair copiando os outros. Senão o cara vai falar, vou copiar o que o Alan fez. Aí quando ele terminar de copiar você... Eu já tô noutra coisa. Você já tá em outra coisa, e cara. aquela coisa já tem um monte de gente copiando, você só é mais um do mesmo. Aí eu fui entender, quando eu terminei gestão de projetos, fiz o de BIM, eu fui fazer... Aí eu larguei questões de arquitetura, que eu fiquei um bom tempo estudando coisas de arquitetura, porque eu também trabalhava como projetista. Falei, agora eu vou pro mundo de gerenciamento, né, de gestão. Aí eu fui fazer gestão de negócios, fui fazer gestão de pessoas, fui entender sobre coordenação. Aí dali pra frente, só soft skill, só cursos de mentoria, esse tipo de coisa para aprender. Cara, eu vou te falar que dali pra frente que realmente a chave deu uma virada, entendeu? Sim. Porque, foi, né? Porque o hard, cara, ele te torna um bom cara produtivo, né? Mas assim, o que vai executar mesmo é o emocional, cara. O hard te limita no seu tempo do seu trabalho, né? Você vai ser muito bom numa ferramenta para vender o seu tempo, que são 8 horas por dia, 12 horas por dia, seja o que for. Quando você começa a desenvolver outras habilidades, você começa a multiplicar aquilo de outra forma também, né? Envolvendo outras pessoas, criando sua empresa, criando sua... Sim, não, mas eu acho também a parte mais importante dessa época aí, cara, sobre a importância de nunca parar de estudar. Entende? Assim, eu terminava uma coisa, você é assim também. Eu terminava uma coisa e já falava, cara, o que eu vou fazer na sequência? Ficar assim, tá aprendendo alguma coisa. Então você fala assim, não, agora eu tô mexendo com óculos, qual que é o próximo óculos? Tô no manhã, qual que é a próxima manhã? Então você fica...
E como eu falei, eu sou viciado no que eu começo a fazer, né? Então eu começo a mexer com OBS, programinha ali de gravar a tela. Eu não sou um simples usuário de OBS. Eu sou o usuário que vai instalar tutorial, que vai olhar aquilo, vai investigar, começa a fazer uns efeitos, começa a fazer umas transições, começa aquela coisa que tipo eu venderia curso top de linha de OBS. Não investi nisso aí, mas poderia fazer isso daí. Eu vou até, como você falou, ser o melhor no negócio ali mesmo, realmente ser referência naquilo ali. E um ponto importante é sobre você se forçar, às vezes. Às vezes você quer, beleza, mas querer não é suficiente para você fazer acontecer. Ah, eu queria aprender, queria fazer um curso de tal coisa, eu queria aprender a fazer BIM, eu queria aprender a mexer com qualquer programa aí. Querer é o primeiro passo, beleza. Começar a fazer é um dos pontos mais difíceis. Vamos começar a academia. O primeiro dia é o mais difícil. Você adia 2 anos até você ir o primeiro dia. Mas depois disso ainda tem o continuar. E o continuar só acontece se você tiver um objetivo forte ali te guiando para aquele caminho. Eu gosto de fazer muito esse tipo de trabalho para mim, por exemplo, no meu mestrado. Fazia um bom tempo que eu estava adiando querer estudar sobre realidade aumentada. Até tinha feito uns experimentos com realidade virtual lá atrás, em 2002, 2003, tal, usando VRML, exportando do 3D Max. Mas queria estudar isso daí, a fundo mesmo, e desenvolver e tal. Aí eu fui atrás de um mestrado, não sabia nem o que era mestrado. Só fui atrás do professor lá que eu também não conhecia. Tô querendo fazer um mestrado e tal, tava querendo falar disso aqui. Eu não sabia nem, pra você ter noção, não sabia nem que tinha que assistir aula. Eu pensei que era começar a escrever a pesquisa e desenvolver e tocar para frente. Aí comecei a me envolver no meio acadêmico a partir daí, né? Mas eu tinha um objetivo. Agora, o meu objetivo era aprender, investigar, desenvolver uma solução e apresentar no final. Que poderia ser positiva ou negativa. Os dois resultados eram aceitáveis para o resultado do meu mestrado. Chegamos no final e vimos que a realidade aumentada não auxilia em nada no processo de projeto. Beleza, é um resultado bom para a gente lá no meio acadêmico, no meio científico, né? Mas eu tinha aquele objetivo. Se eu não fizesse aquilo ali, eu ia ser conhecido como, Alan que começou o mestrado e não deu conta. Então eu tinha que ir até o fim. Então eu tenho alguma coisa para fazer, eu marco com a turma. Dia 23 vai ter live disso daqui, as novidades do Revit 2027. Nem abri o programa ainda. Mas tenho que estudar, me forço a estudar, me forço a fazer aquilo ali para ensinar para a galera. Então tem que ter alguém ali te observando para ter algum objetivo você declara, maior que apenas você. Você declara, né? Eles falam. O Érico Rocha falava de jogar o chapéu do outro lado do mundo, né? Você pegar, joga e você é obrigado a ter que ir lá pegar, porque senão você perdeu aquilo que você tá. E outra, também entra a reputação, né? Então quando você fala daquilo, você profetiza, aquilo também só assim, sabe? Muitas vezes você vai lá, vende uma coisa e você fala, agora eu tenho que entregar. Uhum. Mas acho que isso também é para quem tem esse perfil de inovação, de venda, perfil empreendedor. Acho que é um perfil muito similar, eu diria ali, sobre resolver problemas e gerar problemas também de um aspecto positivo. E uma coisa importante, saber correr riscos e querer correr riscos. Sim, não tem almoço grátis, cara. Uhum. Não existe. Se você só fizer o que todo mundo está fazendo, beleza, risco zero. Sabe o que a minha esposa fala pra mim? Investir na poupança. Se você fizer o que todo mundo tá fazendo, você é igual a todo mundo, pô. É só todo mundo ali que vai ganhar seu salário. E tá tudo bem, mas assim, só tem que ficar claro, né? Se você quer ter pra eu chegar na empresa aqui, eu falo, são 25 mil horas pra chegar nisso aqui. Não tô falando somado, só do meu investimento, do meu tempo, de tudo que eu fiz pra chegar a estar ali sentado com 3 monitores que você tá vendo ali hoje. Mas se pegar a foto quando eu comecei, eu levava os notebooks na minha moto pra eu dar aula nas empresas. E era o notebook da minha esposa, da minha irmã, um rosa, cada um de uma cor, um i3, Então assim, falo pra todo mundo que é se comprometer. Eu sou um pouco... Talvez eu não seja intenso. Acho que você é um cara intenso, pelo que eu tô vendo. Não, nem tanto. Não? Eu sou um cara do compromisso, sabe? Assim, se eu falo, não, beleza. Constância, compromisso e fazendo. Eu tenho constância, mas assim, intensidade é uma coisa que eu não tenho. Eu só falo, olha, sou aquele cara que pega o Duolingo, bateu a meta, tá bom, sabe? Sei.
Só que eu sou o cara que nesse vai... Nesse caso, sim, eu sou bem intenso. Só que eu sou o cara... No negócio. Então, só que eu sou o cara da ofensiva. Não sou o cara que eu preciso estar com pontuação. A não ser que eu veja que daqui 3 meses eu tenho algo. Aí eu sou aquele cara do... Quando eu tenho um hiperfoco, por exemplo, depois que... E aí é um ponto que eu queria até falar contigo também sobre... Você vai em Vegas agora? Não, ainda não. Ainda não estou... Não é esse momento de estar em Vegas. Mas gostaria. Pra quem não sabe, ele tá falando do AU, tá, pessoal? Tá, do Autodesk University, que é um espaço destinado aí para pessoas que vão discutir inovação, tecnologia dentro da Autodesk, ali, do público da Autodesk. Que é minha nova meta agora, dar uma reforçada pesada no meu inglês, porque eu vou palestrar em inglês, olha só, primeiro internacional. É mesmo, cara? Olha que legal, cara. Tem que ir para cima. Praticar um pouco, tô conversando todo dia com prática. Legal, cara. Trazendo um pouco para esse universo Conta um pouquinho agora do que você está fazendo para a galera. Olha, hoje eu estou trabalhando muito com isso daqui, com a questão do imersivo, do interativo. E aí eu falo muito sobre isso nas palestras que eu faço por aí, sobre essa evolução, né? O que era lá atrás opcional, que hoje em dia é obrigatório. Eu comecei falando do render. Antigamente era opcional, ninguém queria saber disso. Tornou-se obrigatório, não existe mais um empreendimento sem. AutoCAD, eu não gosto de AutoCAD porque eu prefiro desenhar à mão. É inevitável, todo mundo começou a mexer com AutoCAD. Começou um software BIM, não gosto do BIM porque eu prefiro AutoCAD. Né? Tá ficando para trás quem mexe com AutoCAD. Quem está contratando? Só a empresa antiga tal, que inevitavelmente em algum momento da vida vai ter que migrar para um software mais prático, mais automatizado, mais enfim. Seja o próprio SketchUp, seja que já é uma modelagem 3D, que tem um monte de plugin, que envolve aí um monte de automatização, seja o Revit, seja o ArchiCAD. Beleza, mas tem que ir para esse caminho. Aí surgiu a IA, beleza, vamos... eu não gosto, eu prefiro dar valor ao trabalho humano e tal, mas é inevitável seguir nesse caminho, né? E aí eu falo sobre o futuro disso daqui. Não exatamente como é hoje, ainda não está prático você estar com esse negócio gigante na cabeça, né? Esse aqui você pagou quanto? 40 conto. Por aí. O MetaQuest é o quê? 2.500, 3.000 reais. Já é legal, já é suficiente. Mas ainda assim é um negócio gigante na cabeça. Quando esses óculos forem isso aqui, que você está carregando no seu dia a dia, como o seu óculos aí do Meta, que eu vou voltar com um desse, fiquei com inveja de você, vou voltar lá de Vegas com um desse daí. Mas volta com aquele que tem a pulseirinha. E cartãozinho também ali, ó. E com a pulseirinha também. A pulseirinha, né? Se bem que agora eu tô quase esperando um pouquinho, a Google vai lançar o dele também, né? Que aí já vai funcionar com o Gemini, então... Ah, é? Espero que esteja lançado até lá, porque senão eu vou trazer a versão antiga mesmo. Mas aí eu estou investindo justamente nessa questão de trazer o cliente, trazer o comprador, trazer quem está querendo comprar o seu apartamento para dentro do apartamento. Não ver uma imagem, não ver uma foto, não ver um vídeo, mas ele entrar. Não sei se você já teve essa experiência assim, mais realista mesmo. Mas no nível que a gente está fazendo, é de tipo, você às vezes até confunde se está real ou não. Depois você fica um tempo ali, porque você pode esticar a sua mão, você sabe que a gente vê a mão da gente, né? Então você pode pegar um copo em cima da mesa e o copo vem com você. Você pode pegar um tablet e digitar aqui no tablet, colocar e entrar no meu Instagram pelo tablet virtual. Ou você vai lá, liga uma torneira, clica aqui numa tomada, você vai apagar, desligar, tal, acender, desligar, vai interagir com os objetos. Não gostei dessa mesa aqui, dessa cor, quero ela clara com vidro, tal, beleza, troco. Então, eu deixo o cliente entrar no apartamento dele, andar, inclusive, com o pé mesmo, ele vai andando, você sabe que é referenciado, né? O GPS, o negócio do próprio equipamento. Então, ele vai andando, pega, mexe e tal. E aquela experiência de estar vivendo o sonho dele dentro do apartamento dele acaba sendo muito mais incrível do que simplesmente ver uma imagem. Legal, bonito e tal. Mas quando eu consigo levar a pessoa para lá para dentro, tá vendido. Não precisa nem explicar. Deixa ele mexer, deixa ele brincar. E às vezes você traz uma família, uma pessoa fica personalizando um quarto, o filho fica personalizando o outro quarto, a esposa vai mexer ali na sala, na cozinha, o esposo vai mexer na garagem, vai mexer na piscina, sei lá. E aí no final tá com todo o apartamento personalizado, cada um usando o seu óculos. E eu tô acreditando muito com o próximo estágio obrigatório da forma de você vender apartamentos, de você
do imobiliário, né? Como você vai demonstrar, como você vai viver aquilo ali. Essa é a próxima fase. Esse é o meu Revit de 2025, de 2005, quando eu comecei, que ninguém sabia o que era. Que hoje todo mundo sabe o que é Revit e o que é BIM. Que eu fiz minha carreira toda e conquistei tudo que eu fiz a partir do que não existia lá atrás, criei. E aí eu estou nesse momento. Óculos gigante, pouca gente sabe o que é que eu estou falando, o que é Unreal, o que é imersível, o que é interatividade. Para daqui a 5, 10 anos, eu tenho um resultado aí de mais uns milhões aí na conta. Aí sim, hein? Eu acho que essa parte que você está trazendo, a gente tem um treinamento até de Unreal, mas assim, é pouquíssimo, tem pouquíssima procura, porque a gente sabe que tem uma questão de, é um perfil, né? Sim. Um público, a gente também estudou Unity, e a gente também dá aula de D5 Render, Lumion, Twinmotion. Como eu tive maquete... Tudo aqui, né? Tem, cara. O nosso ecossistema, ele é bem parrudo. Só que tem coisa que vinga e tem coisa que o mercado não procura tanto, né? Então, por exemplo, tinha muito tempo atrás aulas desde render, aí tinha vários plugins que surgiram na época do SketchUp, né? Mas, por exemplo, um que a gente não tem foi o do V-Ray, porque eu já tinha entendido que o modelo dos novos arquitetos, etc., era uma baita qualidade, mas o trabalho é gigantesco, né? Então, os queridinhos no momento, pra mim sempre foi, mas agora no momento é o Twinmotion. Twinmotion eu sempre gostei. Demais, super. Sempre gostei. E o Twin, ele tem a ligação da Epic com Unreal. Então eu tô que nem você, assim, eu brinco que eu tô igual Medina aqui esperando a onda, vinha tal onda do BIM, que até agora eu não surfei essa onda que eu esperava que ia surfar. Mas eu lembro E a gente estudou muito Unreal. A gente fez. Esse é o workflow que eu tô acreditando mais. Praticidade no Twinmotion, leva pro Unreal para fazer o que não. Tu também compra essa, né? Compro. A gente criou, depois eu posso te mostrar, mandar um vídeo. Hoje o meu template no Unreal tá perfeito para chegar e usar. Mas não, quero. Blueprint, tudo, né? Se alguém vai começar agora, faz isso que você tá falando. Twinmotion, não perde tempo. É porque depois a gente coloca uma imagem aqui no podcast, mas a Epic Games soltou uma imagem que na época foi o que eu comprei de ideia. Que era... Existe o cara da Arquivis, para quem não sabe isso que a gente está falando, é a especialidade que o Alan está comentando, que é um especialista em tecnologia para... apresentação de imagem, apresentação, vídeo, imersão e etc. E existe, eu brinco, o afegão comum ali, o cara que vai trabalhar com projetos de arquitetura. E ele vai fazer boas imagens usando hoje um render, né, de IA ou um Twinmotion, né? E eles desenharam esse fluxo do projetista, do designer, e aí entra o cara do Arquivis, né? Então eu também acredito que isso depois com o tempo vai acessar, tornar mais acessível. Por exemplo, eu estou mais olhando, na minha ótica, a parte de 4D nesse cenário, que é a parte de simulação de construção virtual, né? Para quem não sabe o que é BIM 4D. Porque eu acredito que vai ter essa interação maior com a obra, que é o que eu sinto falta dessa parte na obra. Eu estava num evento semana passada no ENIC. Eu fui lá também. Também foi? Que estava tendo... Mas eu não vi essa. Eles usaram os óculos lá para... Depois a gente coloca o vídeo aqui, mas eles usam muito para fazer simulação de treinamento de... Eu vi, do Sebrae. Do Sebrae, exato. Que você fez lá a experimentação também, caiu um negócio na sua cabeça. Isso, exato. Então eu falei assim... Bem legal. Isso que é legal do mundo... virtual, né? O cara, ele consegue simular o que ele quiser. Assim como eu já vi o cara criando no óculos, eu vi isso na China, um vídeo da China. O cara pegou, em vez de criar um stand, ele colocou um ambiente super escuro, assim, todo Meu preto. sonho é fazer isso num casa cor da vida, um ambiente sem nada. Cara, então, é mais ou menos isso, essa é a ideia. Acho que você pegou a ideia. O que ele fez? Ele criou um ambiente, sei lá, 6D, sei lá o nome disso. Ele colocou, imagina que tem os móveis, tudo papelão. Sim, super mega simplificado o espaço, só que o cara anda com óculos. Então, conforme ele tá andando, pessoal, para quem não tá em casa, tem ventilador, então o cara liga a torneira, simula, mas não é aquilo. Mas o óculos é tão realista que a pessoa, quando ela tá tocando, de fato, ela tá tocando, só que ela tá tocando uma coisa mais simplificada. Não tem aquele soft touch da cadeira, do conforto. Que legal. Mas pelo menos tem a imersão, como tá georreferenciada, pro cara quando ele senta. Porque é tão realista, que nem você disse, que o cara senta, né? Então, imagina se não tem uma cadeira e o cara senta, ele cai no chão, né? Então eles colocaram lá, a pessoa sentava, andava, só que era um ambiente escuro. Então totalmente escuro pro cara realmente fazer um tour do apartamento. Só que o diferencial que eles tinham colocado era essa parte de alguns móveis
super reais super e simples. reais. É isso. Eu vi um vídeo no YouTube também muito bom que mostrava sobre isso daí. Era um óculos também com qualidade super, esqueci da Apple. Da Apple, do Apple Vision. O Apple Vision. Dá para fazer isso daí, que tem uma qualidade bem superior de imagem, né? Tinha um ambiente com vários fundos verdes, alguns objetos reais e outros simulados em realidade aumentada dentro do óculos. E aí a pessoa ia andando pelo ambiente, tá? Tocava na mesa, sentia a mesa. Opa, beleza, tá aqui. Aí sentia aqui o sofá, ia sentar, sentia o sofá, ok, tá ali. Aí ia pegar um copo, uma garrafa de cerveja em cima da mesa, passava a mão, já não tá. Não existia. E aí simplesmente não tinha como ele saber o que era real ou o que era virtual. Simplesmente estava tão realista aquele ambiente lá que foi feito, que ele não sabia o que era. Que é justamente nessa nossa Matrix que a gente vive hoje, né? A gente tá na Matrix, né? Tipo, a gente acha que é real, mas é tudo simulação. Eu quero acordar logo. Ei, eu tive um sonho louco esses dias. Eu sonhei que eu percebi que estava dentro de uma simulação e comecei a me desintegrar. Ô, louco, cara. E aí eu senti que eu ia morrer nessa simulação. Aí não, eu me protegi e tal. Aí depois que eu descobri que era uma simulação, eu pensei, não, vou aceitar. É inevitável, eu vou aceitar ser levado aqui. Aí eu comecei a me desintegrar. As loucuras do sonho. Fica assistindo Matrix. E aí... o cara assiste Matrix, depois ele assiste Os Vingadores. E aí eu aceitei, e aí me deram a opção, você realmente descobriu, você estava numa simulação, mas você pode continuar se você quiser. E eu falei, não, eu quero continuar, ainda tem muita coisa para fazer aqui dentro. Ainda tem um jogo bom para jogar aqui dentro. A gente ofereceram a pílula vermelha e a azul. Aí eu voltei para cá. E, Alan, falando um pouquinho assim, do que você tem vivenciado aí ultimamente, o que você acha que se você fosse falar para você hoje ali, fosse dar um conselho para o Alan de hoje, mas assim, para o jovem Alan que estava estudando arquitetura ou se formando, que conselho você daria para você hoje? Olha, se fosse o eu antigo, compre Bitcoin e aprenda a programar. Né? Mas já foi isso daí. Hoje, vale a pena aprender a programar? Eu acho que não. Polêmica. Não vale a pena. Polêmica. Porque, ok, eu entendo da lógica da coisa. E isso está me fazendo criar coisas fenomenais. Coisas que facilmente seriam usadas 1 ano, 2 anos. Sem saber programar, estou fazendo um pluginzão gigante, fenomenal lá em C#. Né? Isso só vai piorar no sentido de melhorar. É importante investir em programação? Acho que não. É importante investir em entender a lógica por trás, dominar prompts, dominar como você fazer um bom render, como você organizar bem esse prompt, como você conseguir ser parceiro da IA. Eu acho que é o que a gente tem que começar a pensar hoje, no sentido de é bom aprender Revit? É bom aprender ArchiCAD? É bom aprender SketchUp? É importante, tudo isso. A curto prazo, curtíssimo prazo. Você precisa ganhar dinheiro, precisa sobreviver. Então você tem que, de alguma forma, fazer dinheiro. Mas eu não vivo só do presente. A gente tem que pensar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É investir muito em como você vai ser amigo do seu ChatGPT. Entender como ele funciona, entender como você pode tirar o melhor proveito para automatizar o seu trabalho. Automatizar processos, automatizar e idealizar as coisas. Tudo que você puder transformar em... Aí vem um bomba atômica, acaba tudo que é de servidor, aí você zera de novo, né? Aí vamos voltar para a brancheta. Não, e é bom Isso é importante. E o que você falou, das soft skills. Tá? Habilidades que não necessariamente são um desenvolvimento, uma ferramenta, são coisas que ficam mais com você, né? Aprender a vender, aprender a se vender, aprender a fazer um bom marketing. São mais importantes do que qualquer outra coisa que você... Assim, é polêmico, né? Mas se você quiser um resultado grande, tem que investir nisso daí. Não, só quero ganhar meu salário, quero ganhar meus 3 contos ali por mês e pagar meu aluguel, minha comida, tô tranquilo. Porque tem muita gente que tá super satisfeito com isso daí. E ok, não tem nada de errado nisso daí. Tem uma amiga minha que eu sou super fã
dela que ela largou tudo, foi morar na praia e foi fazer comida e tal. E quis viver tranquila. Não quis mais essa correria de projeto, de arquitetura, de computador dando pau, de cliente perturbando. Então ela se encontrou. Então é importante a gente saber se encontrar, né? É por isso que eu falei que a gente não sabe o que quer. A gente sabe o que a gente não quer com o passar do tempo. Foi isso que eu... nesse contexto que eu quis dizer. E saber identificar o que não quer, né? É difícil saber o que não quer também, viu? Você tá achando que a gente sabe o que não quer, mas ninguém sabe, não. Nem o que quer, nem o que não quer. Não, mas eu digo o que não eu quer. Não sei. Eu sei o que eu não quero, isso eu te garanto. Se eu pegar um livro, eu te falo pra minha filha, ó, tudo que você não deva querer esse aqui, ó. Eu é que você é um ser evoluído, mas eu não sei o que eu não quero, não. Mas hoje eu tenho noção do que é que vale a pena investir meu tempo ou não. Sim, sim. Querer, eu quero tudo. Mas eu sei que não posso ter tudo. Então tenho que fazer minhas escolhas. Tem algumas coisas que eu não quero, mas são bem poucas. Não, e tem outro ponto que você trouxe dentro desse insight da pessoa lá não programar, porque foi engraçado, porque a gente já gravou o podcast com o Klein, e o Klein, eu falei, Klein, se fosse falar pra você o que você falava, ele falou assim, cara... Programe. Aprenda a programar. Aí eu falei assim, é legal ver esse ponto de vista, porque eu tenho um ponto de vista parecido com o seu também, e respeito o ponto de vista dele, mas eu entendo os momentos, porque uma coisa é a criança que está começando, está aprendendo inglês já desde pequeno, ela tem tempo, elasticidade para aquilo, facilidade, não tem a pressão. A criança é diferente da gente, assim, ela tá mais disposta a absorver as coisas porque ainda ela não passou pelo mundano e não tem as obrigações. Então, ela consegue absorver aquilo com facilidade. Até é uma dificuldade a gente voltar a ser criança, né? E muitas vezes, quando você já está ali aprendendo um idioma, uma programação desde pequeno, ele sabe que ele não, como adulto, ele não tem como ele esperar esse tempo todo de novo que ele teve quando você era menor. Eu vejo isso pelas comparações de colegas de profissão que teve uma determinada facilidade com o idioma, algo do tipo, porque foi apresentado antes. Bem antes do... E aí o cara que tem que aprender depois, não que seja tarde, mas ele vai ter que... dedicar o tempo, nem que seja 2, 3 anos ali para ficar... Vai ter que malhar, não tem jeito. Então, da mesma forma, a gente, quanto tempo a gente gastou de Revit, noites viradas, estudando, fazendo tutorial, fazendo isso, são muitas horas investidas, né? Então, o que eu trago para as pessoas é assim, ela tem que entender que caminho ela quer percorrer. E aí o que eu falo do não nesse sentido é entender e ficar muito atento com os erros dos outros, porque é que tem gente que é cabeça dura, cara. Você vai falar para a pessoa, olha, não faz isso, aquilo, outro. Não, eu tenho que errar. Cara, eu não preciso passar no farol vermelho para saber que eu vou bater o carro. Entende? Não? Tem coisa que você tem que ser inteligente e absorver o erro que o Alan passou para que tu não precise. É a mesma forma, se o Alan já está vendendo um template, um curso, um treinamento que já tem um atalho, você está comprando um atalho. E tá tudo bem comprar o atalho. Tá tudo bem comprar a jornada que o Alan já deixou facilitada. Foi o que você falou. Vai economizar uns bons anos. Vai economizar anos. Então, assim, e eu entendo a pessoa que ela não quer comprar uma furadeira, ela quer comprar o furo na parede. Entende? E respeito. Por isso que eu sempre falei, olha, pra mim não existe certo e errado. Existe o que você está disposto a percorrer. E aí, diante disso, o insight que eu tirei aqui do nosso bate-papo, eu acho que é muito importante ficar atento. Eu lembro quando eu terminava as pós-graduações, acho que das pós que eu fiz, umas 4, 5 pós que eu fiz, virou curso, virou treinamento. Meu TCC virou treinamentos. E com isso eu consegui rentabilizar. Você dá aula ainda aqui ou contrata, terceiriza os professores todos? Não, também dou aula, mas é para empresa. Mas o pessoal dá os treinamentos seguindo as minhas metodologias que eu desenvolvi. Sim. Então, a parte interessante que eu digo é assim, o curso de compatibilização meu foi um curso que eu fiz de coordenação de projetos. O curso de BIM meu foi o curso que eu fiz de BIM. O curso mesmo que eu fiz no IMBEC, lá na época que eu me formei, o meu TCC virou esse curso de BIM, que hoje eu venho. Então, assim, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, olha, cara, tu vai fazer um curso ou alguma coisa, vai fazer um TCC, pega esse tempo e rentabiliza ele. Porque eu era de uma época que para você conseguir um emprego, um trabalho, você tinha que fazer de graça. Não chovia a oportunidade. Tinha que passar num lugar e falar assim, você é daquela época que você tinha que distribuir currículo. Então, não é mandar só pelo e-mail, sai disparando 1000 e-mails, igual em São Paulo chove
oportunidade. Tá faltando gente boa, que eu te falei, no mercado falta gente boa. E na época... E onde entra você tem que ser especialista. Tem que ser especialista. E eu lembro que eu falava assim, cara, eu tenho modos de pensamento que eu tenho certeza, se eu conversar com alguém, eu faço ela ter, não digo 100%, mas bem próximo disso, dela conseguir a vaga que ela quer, onde ela quiser. Uhum. Porque como empresário, eu comecei a entender o que o empresário espera do mercado. Porque a gente já entendeu que o mercado não entrega. Então, quando você sai da curva, você tem uma tensão, né? Uhum. E aí eu entendo sobre isso, quando a gente fala sobre TCC, sobre estudo, faz aquilo virar algum resultado. Seja para você vender, seja para você deixar de legado no mundo, mas tu tem que gerar resultado, Sim. cara. E sabe o que eu gosto nessa mesma linha de pensamento? Não espere estar perfeito aquela apresentação do que você quer não mostrar. Existe, perfeito não existe. Não existe, vai sair busca infinita e nunca vai chegar nela. Fez um primeiro projetinho ali, que tem só umas paredezinhas ali. Fez uma casinha, 4 paredes com um telhadinho, posta no Instagram. Primeira aula de Revit. Olha que legal. Aí daqui a pouco alguém já vê você com um projeto um pouquinho maior. Aí já vê uma prancha bonita montada e você postando. E você tirando foto com os professores, com os alunos e tal. Do nada chega um pessoal, eu vi que você está mexendo no Revit, estou precisando fazer um projeto aqui e tal. Você nem sabe mexer no Revit ainda, direito. Está começando ali a aprender o negócio. Começou tem 2 semanas. Não sei fazer. Não, sei fazer sim. Beleza, vamos fazer, sei fazer. Tô craque já no Revit. Estando ou não. E você vai dar um jeito de entregar aquilo ali. Claro, dependendo do tamanho do negócio, vai ter que fazer umas parcerias, procurar alguém que já tem mais experiência. Mas às vezes é um negócio simples que você já está gerando resultado imediato em cima daquilo ali. Então, eu gosto muito do aprender, divulgar e fazer. Os 3 pilares aí. E um pulando para o outro o tempo todo. Não é só aprender. Não é só aprender, pós, mestrado. Obesidade intelectual, né? E nunca mostrar nada. Eu não, acho que não estou bom ainda não. Próxima pós. Não, quando eu terminar essa pós de executiva, quando eu terminar esse curso de executivo, quando eu aprender 2, 3, 4, 5 anos, 6, quando ver, já não faz nem sentido aquela habilidade que você estava mexendo agora. E assim, Revit, programação, ArchiCAD, SketchUp é tudo importante para agora. 2, 3, 4. Nos próximos 5 anos agora você vai gerar bons resultados ainda nisso daí. Mas sempre pensando, viu, Júlio, qual vai ser a sua mudança de meta nos próximos 5 anos. Que está agora no curto prazo. Beleza, está ganhando seu dinheiro e tal, mas o que é que você está investindo devagarinho, igual a criança que está aprendendo lá, quando está novinho ainda. O que é que você está investindo? Pouquinho tempo, 15 minutinhos por dia, 20 minutinhos por dia, algumas horas na semana, 1 horinha na semana, mas fazendo, para daqui a um tempo você começar a investir naquela coisa nova que você está começando a divulgar agora. Né? Por exemplo, a questão da interatividade, imersão. Podia já começar, já faço uma exportação, de repente já compro um óculos, já faço uma coisinha ali e tal, sem dedicar muito tempo, porque as coisas vão evoluindo, a tecnologia vai facilitando. Aí de repente quando tiver num ponto mais fácil, beleza, você já adequa, já começa a aplicar, você já tem alguma experiência, não vai começar completamente do zero. Eu vivo muito isso, né? Pensando agora, fazendo agora e vivendo o futuro. Tem um ditado que diz que seja você a pessoa que vai detonar o seu próprio negócio no sentido de criar o próximo negócio, né? Uhum. Não o mercado, né? Que, senão a pessoa ela perece também, porque daqui a um tempo Sim. Já não vai ser algo tão inovador, né? Exato. É uma coisa que eu digo muito. Revit, ArchiCAD é o que a gente tem de melhor no mercado hoje de software BIM, certo? Para arquitetura. Só que são programas que já estão extremamente ultrapassados. São softwares dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, que tem uma programação antiga, uma programação cheia de gambiarra, que é extremamente pesado. Você vê um programa como o Unreal, por exemplo, que você consegue literalmente colocar 3 bilhões, com B, de árvores dentro do projeto. Vai colocar 100 árvores modeladas em 3D no Revit. O negócio está explodindo já. Vai colocar no ArchiCAD, não sei quem é pior. O SketchUp, ruim demais também, já é um pouquinho melhor, porque já é um programa mais novo. Vai colocar no Lumion também, sofre, entende? Então as tecnologias vão evoluindo
E a forma de ler, tanto o hardware como o software, vão facilitando, vão mudando, né? Então, vale a pena aprender Revit hoje? Vale agora para investir nos próximos 5 anos, mas seja rápido, vá direto ao ponto, não vá perder tempo. Eu quero criar meu template do zero, tal, não. Pega um pronto, pega um mais ou menos, pega o aqui da SPBIM, pega o meu que é gratuito, pega um que você baixa aí na internet e mexe só no que foi extremamente importante, mexe só no seu carimbo. Para que aprender a mexer numa cota? Você precisa aprender a mexer numa cota? Você sabe que a gente eu criei um treinamento agora sobre como fazer o meu template. Né? É importante para quem quer ir a fundo, fazer um template, ganhar dinheiro com isso, mas não para o arquiteto que está na correria para entregar um projeto. Isso, porque assim, a gente separou, quando a gente olha, dependente de qual o software, você tem camadas de conhecimento que você tem que ter, né? O cara que quer fazer o template, ele não entende, às vezes, o que ele tem que passar antes. Igual eu falo muito da luta, você tem a faixa branca, você vai passando de faixa. Né? Todo mundo quer o que faixa preta faz, mas não sabe o que tem que fazer para chegar no faixa preta. Então, a gente desenvolveu esse curso depois de 9 anos. Entende? Por quê? Porque a gente entendeu que tem um mercado, que tem um cara que quer comprar o template, só que aí o cara tem que trabalhar do meu jeito, ele tem que entender o nosso jeito de trabalhar. Por isso que eu brinco que não existe template perfeito. Eu brinco que cada um tem um BIM que merece. Então, a pessoa ela aprendeu ali uma coisa, o beabá, fez o treinamento, fez uma casinha, igual você disse, show de bola. O problema é o cara ficar nessa mesma... Eu volto 5 anos e falo com o cara, e aí, Alan, como é que tá lá, né? Tô terminando o template e tal, tá ficando bom, viu? Tá a mesma coisa, cara. Ou aquele cara que é o megalomaníaco das famílias, que tem teras de família e não usa aquelas famílias, entende? Então, assim... É que eu tinha um amigo meu que ele falava, cara, só de ter mais livro na minha estante eu já me sinto mais inteligente, mas não lia livro nenhum. Então eu falava assim, ó, a parte mais importante, eu acho que sim, é importante você, vou colocar que eu só trabalho em BIM agora, né? Faço ali no Revit, como o Alan disse. E aí você vai buscando essas camadas, vão sendo acrescentadas. Igual o pessoal quando faz uma pós, aí vem falar, poxa, mas na pós não dominei o Revit. Eu falei, porque não existe uma pós, não é uma pós de Revit que você tá fazendo. Pós de BIM. Você tá aprendendo o BIM. Processo, é muito mais amplo do que só... Eu falei assim, no entanto que eu vendo curso de software porque eu sei que precisa da ferramenta. Assim como tem curso de inglês que você faz aí, inglês ainda existe, então... Sim, e ainda tem aquela discussão, será que Posso pegar aqui? Pode. Você pega pra mim que eu não tô bem aqui na frente. Aí a pessoa pensa, é importante a gente aprender uma língua hoje se, por exemplo, seu óculos, você consegue falar em chinês comigo, ele tá traduzindo em tempo real. Esse faz isso? Ou é só o da pulseirinha que você... Não, ele faz. Faz, né? Na verdade, ele dubla, né? Ele só dubla. A gente tá mimado, né? Só dubla? É. Aparece no texto também, não? Não, eu escuto aqui já você direto. Escuta. E aí, quando eu falo, eu tenho que mostrar o celular por enquanto. A não ser que você tenha o mesmo óculos, né? Dá pra conectar os dois? Pra conectar, pra pessoa ver, né? Mas assim... Aí você pensa, vale a pena aprender inglês hoje? Vale a pena parar para aprender chinês, alemão? No mesmo nível que vale a pena aprender a programar ou mexer no Revit. Para esse momento ainda vale a pena, mas até quando? Né? Você consegue ganhar dinheiro, consegue usar... E claro, sei lá, tá sem o óculos, e agora? No meio da China lá, você foi assaltado, e agora? Como é que você vai sobreviver? Então tem isso. É meio... Dá pra ficar aqui falando inúmeras opções do que pode ir fidem ali, do que pode acontecer, né? Do que a gente tá batendo um papo. Alan, queria agradecer aqui a presença, acho que foi um bate-papo muito rico. Queria encerrar perguntando a sua opinião. Não poderíamos sair daqui sem falar da IA, né? Então, como que você está enxergando a IA agora? Eu sei que você já comentou ali brevemente ao longo do nosso bate-papo aqui de usar a IA para ajudar a programar, a fazer outras coisas, mas tirando um pouco dessa ótica agora do programador, da pessoa que está desenvolvendo, né? Eu uso para coisas mundanas muito a IA. Para justamente, por exemplo, eu gosto de usar muito para aprender. Eu tenho um hábito que eu pego o Gemini, e aí eu crio o RAG, e eu coloco uma série de documentos meus, e tenho consciência, não sou aqueles caras paranoicos que, nossa, vamos usar meus documentos. Como se eu tivesse algum segredo industrial ali. Aquilo ali, para mim, não é uma preocupação. Eu sei o que eu estou colocando à disposição da IA, né? Mas eu uso muito isso, estou passeando aqui com as cachorras, às vezes, e como eu tenho o fone, né, no óculos, às vezes eu coloco, faço a pergunta e vou ouvindo, né, enquanto a IA fala. Meu formato de aprender é escutando, né, mais do que lendo ou escrevendo. Formato é de escuta. E aí eu vou
IA, mandar um áudio pra IA, e ela fala. Meio que parece que eu me encontrei. Sabe, assim, no formato que eu queria estudar, como se fosse um Jarvis e o meu amigo, sabe, assim, a IA é minha amiga, né? Até porque ela é impessoal, né? Ela não liga pra sua cor, religião, não liga nada. Ela tá ali pra te agradar, né? Então, mas assim, é um uso, pelo menos pra mim, que eu olho no curto prazo que eu aprendi, sei lá, 5 anos em 1 ano, sabe? Eu tô sentindo que eu tô aprendendo mais rápido. Sim. Absorvendo mais rápido. Então, como que você enxerga a IA pro Alan hoje? Olha, eu, por exemplo, não uso mais o Google. Eu tô direto no ChatGPT. Quero alguma pesquisa, vou direto lá. Se eu quero alguma coisa específica que eu quero ir direto a ponto, beleza, eu uso nesses... tô procurando o site da SPBIM, beleza, eu vou direto no Google. Mas se eu quero aprender qualquer coisa aleatória, é ChatGPT. Já cancelei o Google da minha vida. Criei um agentezinho que eu coloquei meus dados lá, tudo lá dentro. Que chega um formulário, olha, tem que preencher esse formulário aí e tal. Eu jogo pra lá, diz, preenche pra mim. Ele devolve pra mim tudo preenchido, com meu nome, com meus dados, com tudo legal, e tal. Isso daí você não tinha feito. Que mais eu tô fazendo lá OpenClaw, tá usando? Não? Ainda não, tô doido pra começar. Tô usando na tô VPS. Desesperado querendo. Tô usando, só que assim, tô usando com o Telegram, cara. Ele sabe o que ele faz? Sim. Eu deixo ele passando nas aulas dos professores, ele me faz um relatório no final das aulas e me manda. Que legal, tô querendo ver isso aí depois com você. Eu vi só uma live do Leandro e assisti lá e tava doido. Tô doido pra terminar meu plugin lá pra começar a mexer. Cara, mas é um pouco chato, assim, mas assim, só o fato de ter um assistente responsivo, que é uma coisa... a gente chato gosta dessas coisas chatas. O que falta é tempo, né? Mas daqui a pouco chega. Então eu tô, assim, até a renderização. Eu tô indicando o seguinte pra minha galera que tá sem tempo, tá? Faz uma coisa mais ou menos aí no Revit, no máximo faz mais ou menos no Twinmotion, leva para IA fazer o acabamento para você. Não perde tempo não, é praticidade hoje em dia. É velocidade, é tudo sobre velocidade. Quer aprender, aprenda só o que é necessário pro que você faz. Quer evoluir, porque você tem aquele objetivo, beleza, evolui, se torna especialista naquilo ali. Mas se você já está fazendo alguma coisa acontecer e você quer só ganhar tempo, foca em não perder tempo. Então a IA para mim hoje está nesse sentido, em não perder tempo, em acelerar tudo. É como você falou, ganhou 5 anos em 1 de aprendizado aí. Eu estou bem nessa, estou usando para tudo. Para gerar imagem. Por exemplo, hoje eu fui tirar umas fotos do meu apartamento. Estou querendo vender meu apartamento. Aí eu pensei, devo arrumar meu apartamento... Já até imagino, já. Aí tinha os lençóis, uns travesseiros, tirou foto. as coisas do cachorro assim no meio do negócio. Tirei foto, cheguei na IA. Retire esses... Pronto. Tá explicado a preguiça. Tá explicado a preguiça aí. E tá nisso, entendeu? Tô nesse nível aí. Então, mais prático do que arrumar a casa e parar tudo lá. A faxineira só vem semana que vem. Vamos tirar foto assim mesmo e vamos embora. Podia até arrumar assim na vida real, né? Foi dia. Eu só queria um comando na vida real que é o Ctrl Z, cara. Mas sabe que eu acredito muito no negócio do metaverso ainda? Não para agora, mas para daqui a uns bons anos. Eu acho que é o time, né? Eu também acredito nisso. Eu acho que o time a gente tá longe do que ele era para ser. Sim, de você estar morando num ambientezinho pequenininho assim. São Paulo já virou isso aqui, né? Isso aqui é um apartamento de 500 mil reais, assim, num lugar mais... Só tem o quarto, a salinha ali e tal, e só que isso aqui você está morando numa casona gigante lá na Lua. E tem umas telas 3D e tal, e você vai se movimentando. Então, quando as coisas forem mais fáceis... Imersiva, né? Também, né? Mais realista, né? Mais realistas. Vai virar igual o Jogador Número 1, já assistiu? É bem nesse caminho. É bem nessa pegada, né? Que os caras tudo vivem num ambiente confinado e tá ali, né? Exato. É meio complexo isso aí também, né? Eu acho que é inevitável. Se não tiver guerra aí, não tiver um negócio mais pesado, é o caminho da gente nas próximas décadas. Eu vou só acompanhando, por enquanto, essas... Igual você falou, a gente vai olhando o que vai acontecendo, vendo comportamentos, né? Porque isso tudo já acontece. Só que é com um negócio gigante desse na cabeça. Exato. Que tem que estar com cabo, porque só dura 2 horas. Por isso que quando eu comprei esse óculos, cara, assim, de gadget, eu gosto de relógio. A gente que gosta de tecnologia, né? Mas assim, foi o que eu percebi, que se não for algo muito ali rápido, que foi o que o celular fez com a gente, né? A pessoa não usa. Então, às vezes a ideia ela é boa, mas a execução não é, entende? Então, por exemplo, o fato do que eu gosto do óculos é o fato de liberar sua mão. Parece um negócio idiota de falar, mas quando você tá com o celular aqui, ó, você tá ali, ó, segurando o celular.
você já perdeu 50% de produtividade. Ó, que você já não consegue fazer outra coisa sem essa sua mão aqui, ó. Fora você tirar a pinça aqui, ó, que tem a funcionalidade principal, né? Então, muitas vezes eu falo isso, o óculos ele te dá isso, ele tira, né? E eu tô aqui e falo, ei, Meta, aí eu pergunto, o que é isso? Meta, tirar foto. O que ainda falta nesse brinquedinho? Tira uma foto minha aí, pelo óculos e posta depois aí, né? Personalizar, esse cara falta personalizar. Por isso que eu queria o Gemini, entendeu? Porque ainda o Meta, o Llama é bem limitado ainda com isso, principalmente em português. Mas existe essa abertura de API ainda aberta, não. Mas ainda não. Se desenvolverem, vai poder utilizar no seu? Provavelmente. Eu vi muitos óculos chineses agora que já tá indo pra esse caminho. Bateria 100%. Deixa eu ver. Olha lá, tá ligando. Aí eu vou. Pera aí, deixa eu ver se foi. Esse é o óculos, tá ligando? Olha lá. Tirar mais uma. Posta aí essas fotos depois aqui, ver como é que fica. E aí, ó, vou dar um exemplo, né? Então, muitas vezes quando você tá aqui, por que esse óculos foi interessante pra mim? Porque às vezes eu tô aqui, alguém me liga e eu tô aqui, ó. Pum, tô falando. Tudo bem que é meio maluco. Você tá andando, você vê a pessoa falando sozinha, né? E aí, aquilo que eu falei, pra mim no dia a dia, ele se encaixou no meu dia a dia. Porque tem isso também, né? A tecnologia, a IA, se ela não se encaixa no seu dia a dia, você vai ter que se encaixar na realidade dela, que eu acho que fica ruim, né? Então, eu tô aqui, às vezes eu vejo alguma coisa e falo aqui, ó. Ei, Meta, o que é isso? Peraí que tá conectado. Ele responde no celular. Peraí. Ei, Meta, o que é isso? Caneca branca com os dizeres obrigado por fazer parte da nossa história. Yosbin. E se você disser isso em chinês, vai dizer? Ei, Meta, como eu falo que tá escrito aqui em chinês? Para dizer obrigado por fazer parte da nossa história. Em chinês, você pode falar Xiesh Nishin Wei Women Lish de Ibufeng. É Osbin, é um nome, então geralmente não se traduz. Mas você pode soletrá-lo ou dizer Osbin mesmo. Legal, ok, Fernando. Valeu, Meta. Tá vendo que negócio bom? Então, eu tenho muito que chegar nisso. Aí assim... Quando você for jogar fora o seu, aí você... eu tô com um presente pra você lá. Não, e você sabe de uma coisa agora mundana que eu vou te contar? Por exemplo, a minha filha, ela tem vai fazer 1 ano e 6 meses agora. E assim, ontem, coisa besta, né? Assim, ontem não, 2 dias atrás, eu tava aqui dando uma comidinha pra ela, né? E aí ela pegou e começou a falar assim, papai, papá, começou a falar, né? E aquele negócio que até você pegar o celular, cara, eu só fiz isso, ó. Tá aqui o vídeo, depois eu vou tentar. Pum, coloquei o vídeo e eu falando com ela. Então você consegue, de uma certa forma, conseguir registrar algo que... Depois eu mandei no grupo da minha família, tudo. Então eu falei, caramba... Todo mundo quer esse óculos agora, né? Mas assim, algo interessante. Assim como também eu já vi umas bizarrices, eu já, pum, aperto aqui, né? Agora tem um pessoal que fica com medo. Fala, ô Júlio, você não tá me filmando aí não? Porque tem a câmera. Fala, não, porque ó, pra filmar, né? Ó, pra quem não sabe, a luzinha acesa. ela tem que ficar aqui, E se ó. você tirar essa luzinha? Não, então aí ele para de filmar. É? Ele para de filmar. Não, se você remover internamente a luzinha. Pô, aí eu já não tentei hackear assim, não. Hackear o negócio. Mas assim... ele chama bem a atenção, né? Chama. Então assim, ainda acho que essa é a versão 2, mas eu acredito que o óculos... Imagina pra quem tem deficiência visual. Pois é. Na verdade, a pessoa tá andando e de repente ela... Até auditiva também, que vai passar direto aqui, vai ser mais fácil escutar, né? Pode ser também, mas assim, o que eu vejo é, nesse mundo, tipo, o relógio não me pegou nesse sentido, sabe? Mas eu uso o relógio para outras coisas. Então eu entendo que a gente tem que pesquisar que cada tecnologia tem a sua função. Agora, vou te falar uma coisa para mim que me pegava muito. Que eu falava assim, putz, será que vai chover hoje? Você tinha que pegar o celular. Até aí é uma facilidade, né? Vai chover, então eu vou lá e pergunto para ele, vai chover hoje? Aí como ele tem a localização, ele vai falar, hoje em tal lugar, em tal região, não vai chover, e tal. Então assim, o LLM, né? Quando a gente fala sobre o comportamento, isso quando for ainda mais personalizado, cara, imagina. Isso pro dia a dia, né? No comportamento. Meu pai me mandou um vídeo esses dias aí de um robozinho que eles desenvolveram, que ele cuida de toda a gestão da casa. Já viu isso ou não? Não. Depois eu vou te encaminhar. A gente coloca esse vídeo aqui. O robozinho chega, abre a cortina da casa, da pessoa fala, bom dia, coloca a música pra mulher, a mulher levanta. Aí ele vai na cafeteira, já bota o cafezinho pra ela. Então é um robozinho que vai andando na casa. E aí ela vai fazer yoga, ele vê que ela tá fazendo errado, aí ele filma ela mostrando que ela tá fazendo errado.
Sabe, ela tá assistindo yoga assim, tá fazendo yoga e tá fazendo errado. Então eu entendo que vai ser alguma coisa assim, mas um R2D2 ali, Eu um gosto demais BB-8 dessas assim, coisas. e assim... Gente que tem medo, eu acho... eu acho que assim, a pessoa que tem medo, eu brinco assim, né? Quem não deve não teme. Então eu tô de boa, sabe? Com essas coisas. Só que assim, ao mesmo tempo, aí ela sai da casa dela e fica o cachorro em casa. Aí o cachorro corre, derruba o cereal, alguma coisa de comida lá, né? Aí o robozinho detecta, vai pro aspiradorzinho, aciona ele e manda ele limpar. Quando chega em casa, a mulher nem sabe o que aconteceu. Então, assim, eu vejo a tecnologia não servindo. Eu acho que essa... Vamos pegar assim, tirando o contexto ali, né? Tirando segurança, né? Porque teve um vazamento na época dos robôs da Xiaomi, não sei se você acompanhou isso. Os aspirador que tirou foto e vazou dados, assim como teve do óculos também, tá? Vazamento, eu vi que o pessoal desenvolveu agora os gadgets que você fecha, assim, tipo igual aquele da webcam que você faz. Fizeram para óculos agora também. Então, assim, eu falo, gente, vai ter soluções para acessórios dessas coisas, né? Mas eu acredito que a IA, aí uma percepção que eu tenho, né? Eu não consigo ver mais a minha vida sem a IA. Sabe, assim, no meu dia a dia. Se eu vejo o pessoal trabalhando aqui do escritório, eu pego no pé, né, Felipe, o tempo todo. Falo, galera, vocês estão usando IA para isso? A gente tá nesse ritmo porque a gente quer investir nisso. Porque eu acredito que isso vai aumentar o nosso potencial. Então... Quem não está utilizando hoje quais IAs que você usa mais? Você está usando mais GPT ou mais alguma? Estou usando Cloud, o GPT, o Codex do GPT também. Aí Gemini, vídeo um monte. Tá usando um monte? Hoje eu estou usando o OpenClaw que eu comentei. Estou usando Gemini, eu uso muito porque eu estou no ecossistema da Google. E o Gemini agora, você viu que saiu todo um ecossistema novo polêmico, mas saiu da Google recentemente, né? Do quê? De todo o ecossistema, desde criar vídeo, criar imagem. Não. É um baita de um lançamento que eles fizeram. Sim, o Green, né? O Green. O novo sistema deles vai ser... Omni. Omni. Então, assim, eu gosto muito da Google também. Meu celular é da Google. Eu tô zero preocupado com isso. Na verdade, essa competição no mercado, ela é saudável para quem consome. Porque aí não fica um monopólio de uma empresa, né? Então... o Cloud, por exemplo, eu também uso bastante. Nós estamos usando muito ele aqui internamente para desenvolver soluções internas. Cara, criar sistema. A gente está criando... não sei se você já passou por isso, a gente usa muito o ClickUp. Então você começa a travar. Eu cheguei no nível do ClickUp, assim, eu estava dando consultoria de ClickUp. E aí eu falei, cara, mas ele não estava fazendo o que eu queria fazer. E aí eu comecei a criar subsistemas baseados no que eu aprendi e eu não sei tanto sobre programação. Eu sei mexer com Grasshopper, com Dynamo, mas eu não sou o cara do Python, do C Sharp, eu não sou o cara... mas está desenvolvendo. Não, mas sabe o que eu tenho, que eu acho que é mais importante? Porque tem muita gente mais inteligente que eu, que sabe mexer com código, que sabe mexer com tudo isso, mas o cara não entende o mercado. Ele não entende o que o empresário do outro lado quer, ele não entende o que o mercado quer. Então é aquilo que eu falo, às vezes a inteligência isolada não vai trazer o resultado que precisa, entendeu? Então tem muita... Steve Jobs tinha o Steve Wozniak. Então, assim, tinha um cara que era visionário, que é o Steve Jobs, e ele falava, contrate alguém mais inteligente que você. Então, assim, ele entendia que você tinha que contratar alguém, só que a visão era dele do mercado, do que ia acontecer com o mercado. Só que você precisa de pessoas muito boas para executar aquilo. Sim. E hoje, com a IA, isso está se tornando uma certa banalidade. Agora, tem que tomar um cuidado para a IA não estar fazendo as coisas por você. E a IA tá aprendendo e no final... Os dois em conjunto. Não é só IA, não. Tem que ter um bom profissional por trás também para fazer um bom uso dela. Eu brinco que é o Homem de Ferro. Você tem que ser o Tony Stark. Né? Porque não adianta nada. Do Jarvis sem o Tony Stark não seria o Jarvis. Resolver, exatamente. É isso? Fenomenal, Mr. Julia. Boa. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhe com um colega de profissão. Foi difícil trazer o homem aqui. Eu dei trabalho. Deu um pouquinho de trabalho. Vou deixar aqui os contatos, as redes sociais dele para quem quiser se conectar com ele e ver o trabalho excelente aí que ele está fazendo. Vai estar aí junto do Rodapé no Spotify e nos nossos canais aí de mídias do YouTube, Deezer e entre outros. Obrigado, Alan. É isso aí, turma. Muito obrigado aqui por tudo e até o futuro. Até o futuro, pessoal. Tchau, tchau.